Olá, amigos. Estamos aqui, então, ansiosos nessa primeira apresentação do nosso PataCast, um programa produzido pela Creative Eyes Filmes, do meu amigo Elton Zanata, que me deu a honra, o prazer de me convidar para ancorar esse programa. O objetivo desse programa é muito nobre, por isso eu espero que dê muito certo. E já começamos hoje aqui com o pé direito, com 2 grandes convidados, que em breve eu vou apresentar. E o tema hoje será adoção. A adoção, que ela é um ato maravilhoso, é um ato de amor para quem adota, que certamente vai gerar benefícios para a família que está praticando esse ato, mas ela também é um ato importante, vital, para aquele ser, para aquele cachorrinho, para aquele gatinho, para aquele animal doméstico, né, que então está sendo resgatado muitas vezes das ruas, de maus tratos ou de uma vida de abandono, e vai daí ganhar um lar amoroso, né, com tudo o que um cachorro e um gato merece. E a adoção é mais do que isso. A adoção é uma prática, de bem-estar animal, ela entra nas políticas públicas de bem-estar animal, né, porque a superpopulação de rua, de animais de rua, que é o que gera o sofrimento, o abandono, ela é causada, em função, da falta, da consciência das pessoas sobre guarda responsável. Então, a adoção com guarda responsável é muito importante, né, como política pública, conscientização das pessoas da importância de adotar, assim como a castração, né, em massa e outras políticas públicas, enfim. Então, nosso programa aqui ele visa trazer muito conteúdo, sobre a questão animal e também, trazer, à tona, à luz, as pessoas que trabalham com isso, que vivem isso, né, são protetores, são educadores de cães, são médicos veterinários, né, gente também que trabalha com animal, nativa, animal silvestre, a gente vai ter de tudo no programa, mas hoje o foco é a adoção, então eu estou aqui com o, posso dizer, internacionalmente já reconhecido educador de cães, André Bressan, ele que tem, uma creche e hotel, de cães aqui na nossa região, né, que além disso tem também lá os seus cães adotados, pratica muitos atos também de voluntariado, né, com a grande adesão aí que ele ganhou nas redes nos últimos tempos, até pelo inusitado que ele tem um ônibus onde ele vai buscar os seus clientes. E também estou aqui com a Georgia Feltrin, advogada, presidente da ONG SOS Vira-Lata, uma ONG que está em atuação aqui em Criciúma há 15 anos, foi precursora das feirinhas de adoção, né? Tenho certeza que o conteúdo vai ser bacana, então fica conosco. A gente está gravando o programa no Dia Internacional do Animal de Rua, onde foi feito muitas campanhas sobre adoção, inclusive no Cristo Redentor, foi gerada hoje uma imagem com um animalzinho de rua. E é isso, nós vamos estar falando muito sobre isso aqui, os animais de rua e como acolhê-los, como nós podemos levar eles para nossas casas. Então, André, seja muito bem-vindo ao programa e muito obrigada pelo aceite do convite. Prazer imenso, obrigado pelas palavras, obrigado pela apresentação. Nem sei se eu mereço tanta apresentação, tantas honrarias. Obrigado. Espero que seja um imenso sucesso o PataCast, capitaneado aí por ti, pelo meu amigo e cliente. Duas importantes nomenclaturas, né? E contem sempre comigo. O que precisarem, contem sempre comigo. Muito obrigada, tio André. Inclusive, nós temos propostas para ti. Opa! Participares aqui do programa conosco, seja aqui ancorando o programa comigo, ou fazendo algumas inserções. Tenho certeza que alguma participação tu vai ter. Vamos terminar a gravação, vamos ter mais reuniões, Com certeza. Georgia, obrigada por aceitar o convite, minha amigona Georgia, de longa data. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. De novo é um prazer estar em mais um projeto voltado para os animais. Para mim é sempre um privilégio estar participando dessas iniciativas, ainda mais com amigos tão queridos que eu tenho hoje aqui na mesa. O André não tanto, né, André?
Me conhece desde que eu tinha os cabelos e a barba preta, ela me conhece. Verdade. Inclusive já trabalhamos juntos, Isso, né? já Isso me é deu a honra de ser minha colaboradora. Já trabalhei Isso lá com a mesmo. equipe do André bem no início ainda, né, Isso. André? Que já tinha indícios que ia ser um sucesso. Enfim, tô maravilhada com esse espaço que vocês vão estar destinados a falar e abordar sobre os animais no PataCast. E eu fico à disposição, amiga. Qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. Um dia especial hoje. Acertaram no dia. E Fiquei num honrado. dia no maravilhoso, não podia ser mais Demais, acertado, né? demais, A gente demais. está aqui para falar do que nos move profissionalmente, emocionalmente, que são os animais. Com certeza também estarás muito aqui conosco, né, Jorge? Porque tem muito a falar e não é num programa que a gente vai conseguir resumir tudo isso, né? E sim, hoje é o dia que nós estamos gravando, né? Que a transmissão está sendo numa terça-feira, mas no dia na sexta-feira, então, agora que Do dia 4 de passou, abril, né? dia 4 de abril, que é esse dia internacional, para ver a importância, né, que essa questão do bem-estar animal está ganhando. Tenho certeza, né, Jorge, que quando tu começou com a ONG, não era essa visibilidade que tinha, Uhum. né? Também eu trabalho na questão do bem-estar animal lá desde do final da década, do final da década de 90, também era menos, mas quando vocês começaram era menos, e é tão importante, né, essa visibilidade, né, que estamos tendo. Mesmo assim, ainda existe, né, uma demanda grande, né? Não, é deficitário, né? De Tudo que se animais faz é precisando. infelizmente, né? Uhum. Tudo que se faz é deficitário. Ainda que tenha existido essa explosão, né? Felizmente, né? Uhum. De adeptos à questão da adoção de animais, ainda há muito para ser trabalhado, muitos paradigmas para ser quebrados. É cultural, uma questão cultural também. Mas o avanço já assim, Não, é fazendo uma significativo, né? retrospectiva Sim, breve, assim, sim. de quanto a gente já conseguiu alcançar. De fato, assim, a gente Falta um pouco de tudo, né? Falta um Sim, pouco de tudo, ainda há né? muita luta pela frente. A gente vai chover no muita molhado? coisa a ser Por alcançada. isso Vai é falar do poder público? Tá, beleza, poder público tem, sim. É que são muito deficitário. são muito É. pilares, né, para Isso, ser Sim. construídos. mas a né? comunidade, a sociedade é deficitária, o deficitário. empresariado é deficitário. Porque E aí eu me coloco também, faço a meia-culpa, os profissionais do meio, a sociedade de maneira geral. Agora, é lógico, houve muito avanço, sem dúvida, né? O mundo pet evoluiu muito, né? Evoluiu muito. E eu acho que é um dos motivos de ter ajudado, tá? Esse mercado pet, Claro. né, que injeta muito dinheiro, né? Hoje em dia, quantos a gente tem aqui no mercado, a né? questão comercial, né? A Dá questão essa da visibilidade. própria economia do país, né? Que Uhum. é uma O das. PIB, né, que gera é né? imenso, é imenso. E isso não só falando de Brasil, né? Isso Isso. mundial. Isso é Brasil é a importante, terceira- né? Então, saber que Brasil é a terceira maior economia do mundo no mercado pet. Então, ó, É animal, incrível. É os incrível. animais dão dinheiro, Isso mesmo. provavelmente dão muito voto também. Sabe, Tati? Então é importante que todo mundo fique Hoje em dia atento, move a Então, sociedade. não, mas sabe- Se é isso que move a sociedade, o dinheiro. Sim, exatamente. No fim, tudo se Então, falando empresarialmente falando. Esquece. Assim, a Jorge me conhece desde o início. Por que eu decidi trabalhar com cães? Porque era uma paixão. Falei, não, se tem uma coisa que vai me fazer feliz, beleza. Vamos tirar e vamos pensar racionalmente no mundo comercial. E como é que funciona o mundo comercial e empresarial? 1 mais 1 tem que ser 2 para fechar a conta no final do mês. É isso. Sim. Né? Caridade, bondade, coração não paga os boletos no final do mês. Uhum. Significa que não tem que ter isso? Não tem nada a ver. Eu consigo trabalhar os dois caminhando lado a lado. E aí entra um ponto que já foi um ponto que eu já conversei com a Jorge algumas vezes. Eu acho que eu não tive a oportunidade de conversar isso contigo. Que é o seguinte. Muitas vezes se discrimina muito quem adquire um cachorro comprado. E por que eu quero aproveitar para o primeiro programa a gente fala disso? Porque aí hoje na creche, falando do meu negócio, nós cuidamos de mais de 2.000 cães por mês. Então a ideia assim, não no mesmo dia, mas ao longo são mais de 30.000 cães por ano. Então assim, é muito animal. E o que a gente percebe? O que eu percebo com esses 15, 16 anos que praticamente todos os clientes meus que entraram nesse mundo pet que a gente falava agora, seja porque comprou, porque adotou, porque tal,
vou falar 90 dos meus, a minha carta ativa de clientes hoje, são quase 400 alunos na creche, 95, 98% ajudam. Ajuda. E Ele sobre abre os isso, olhos. né, e essa importância da adoção, para Claro. nós entrar agora, né, no assunto, tema do programa de hoje. Tio André, eu não sei há quanto tempo exatamente tu estás com trabalho de creche e de hotel. Eu gostaria de saber se de lá para cá aumentou a população de clientes adotados. E como é que foi isso? Geralmente as pessoas já tinham um comprado e depois adotaram? Ou tem gente que chega já direto com um adotado? Como é que é teu público? Acontece os dois casos, Tati. Reforçando o que eu acabei de relatar, assim, são vários clientes que eles começam, eu tinha um sonho de ter um pastor alemão, um golden, enfim. E ele se sensibiliza muito com a causa, porque ele acaba vendo, né, que muitas vezes ele passava na estrada e ele via o cachorro e ele não via. Né? Ele via, mas ele não absorvia a imagem, ele só via e não absorvia. E ele passa, e como é que eu percebo isso? Eu percebo porque ele tá me pedindo ajuda, foi feita uma ação, a gente consegue fazer várias ações, né, ao longo do mês e do ano, e aí eu coloco a ação e aí muitas vezes ele é o primeiro e tal. E cresceu muito também os de adotados diretamente sendo o adotado. O primeiro, o filho único, o primeiro filho já aumentou. adotado, que bacana. Nós temos um percentual hoje na creche de cerca de 30% são vira-latas. Direto. Direto. Digo direto é o que é o primeiro filho. Ele vai lá e tal. E se a gente... Lógico, o mercado vive de mudança. A sociedade está mudando. Porque é um luxo, né? Porque, na verdade, é uma característica humana que é a sensibilização, né? Isso aí. Então, a partir do momento que tu abre teu olho, né? E se torna sensível, mais voltado, independente se foi comprado, se foi adotado, tu começa... Sensível ao animal, nós temos né? protetoras na própria ONG que também só tinham cães de raça. Porque era da cultura. Porque, Há 15, eu 20 acho que anos. para essa sensibilidade em massa, essa compaixão em massa, em algum ponto tu tens que iniciar, independente em qual O deles importante vai é ser. iniciar. Isso. Entendeu? Exatamente. Isso A porta de vai... entrada E a pra partir desse muitos... momento, a evolução do ser humano é que cada vez ele aprimore, né, essas qualidades. Então, a gente sempre também conversou, assim, porque as ONGs em si, eu entendo, a gente não é nem contra, a gente ama animais no geral, cães, gatos e Ninguém tem todas as culpa de espécies. ter raça. Isso. A raça é uma alta classificação, O né? ser concebido no mundo não tem culpa de nada. A partir do momento que ele tá no mundo... A gente discute algumas coisas com relação ao comércio, como é que ele é feito. Claro. Muito Que importante. muitas vezes é muito Muito. cruel e é um debate muito importante. Muito maioria. E aí eu Mas- falo do lado da iniciativa privada. Justamente. Muito na maioria. São poucos os canis e locais Sérios, né? que tu consegue. Uhum. Tava falando na introdução, tu falou do nosso mercado, né? E que o tio André teve um boom de rede social e tal. Me apareceram várias oportunidades de patrocínio de criadores. Uhum. E eu não fechei nenhum. Esse programa vai incentivar muito a adoção, Uhum. mas também para quem aí tem uma pessoa que por alguma especificidade quer algum Claro, animal um de cão raça, de trabalho. que preste muita Isso aí. atenção Uhum. para saber aonde vai, que até pecado, até soa mal hoje essa palavra adquirir, né? Uhum. Porque Sim, na sim, verdade sim. um de raça você vai estar pagando Claro. e não é uma mercadoria, né? É um Sim, sim. animal. Mas enfim, aonde você vai lá então É que adotar existe essa o relação, seu animal de infelizmente, raça. né? Existe É. a relação de compra e venda de animal, né? Infelizmente, ainda Mas aí existe. você pode adotar critérios de Mas quem que você vai preste fazer muita isso, atenção, né? então, no criador, E né? Em existe- quem se segue mas todos os é importante, critérios de Tati. bem-estar animal. Isso. Existem né? pessoas que fazem a coisa bem feita. Existe. Sim, sim. Não são todos. É que, infelizmente, a maioria é muito complicado. Então É, abre o é olho, gente, complicado. daí, né? Isso. Porque daí estar comprando um animal de um Nossa. criador que não respeita normas de bem-estar animal, que não está regularizado, isso Não tem é uma uma empresa conivência registrada, com claro. crime. Exatamente. Porque esse criador que ele está fora das normas e que ele está explorando vidas, ele é um criminoso, porque é crime de maus tratos, é crime, né? Sim. Então não vamos ser coniventes, né? Quem ainda por algum motivo, né, decidir Eu ter um ainda- animal de ainda raça que preste estenderia, atenção aonde vai assim, pegar esse um animal. pouco mais esse viés da discussão
para aquelas pessoas também que resolvem estar constantemente, não são criadores, visivelmente criadores, mas que gostam que seus animais Reproduzam. procriem para tirar né, que em Um tese não é. Então, esses tem que ser cuidado redobrado, porque Tá normalmente errado. são Não, meio tá errado. cruéis e Tá errado. exploração Tá errado. animal. Tá errado. Existe. E aí, Tati, a gente tem um outro ponto. Triste. A gente tem o nosso ponto. Isso que tu comentou, tu fez essa dentro, a pessoa precisa ter o cuidado, ela precisa realmente, para ela não ser conivente. Isso aí, falando de animais, sejam os animais de rua, enfim, isso aí vale para todo o segmento. Uhum. Eu quero contratar um hotel para deixar o meu cachorro. Esse hotel é legalizado, ele tem os alvarás, ele tem veterinário, ele tem vigilância sanitária, Sim. é uma creche, é uma veterinária, é um lugar onde eu vou fazer a vacina. Em todos os A locais a gente vacina, tem, né? Que a todos os vacina locais tem a que gente tem ter que ter um esse cuidado. protocolo para ela ser válida. Isso aí mesmo, isso aí, todos. Exatamente. Um dia, inclusive, ó, abri uma pauta interessante para um próximo bem programa, bacana. falar sobre criadores, né, de animais, de pets, né? Tem uma lei, aqui em Criciúma, um projeto de lei que está sendo elaborado pelo nosso conselho, Jorge, a subcomissão que agora é Conselho de Bem-Estar Animal, né? Para regulamentar essa questão, né? Mas acredito que passa muito pela divulgação, pela conscientização, que é o que a gente começa Isso mesmo. a fazer hoje aqui, né? Acho que isso Por é isso muito que esses importante. debates são tão importantes, né? Importantes. Porque é a partir desse que ideias vão surgindo, reflexões sobre aqueles assuntos e as Sim. melhorias são construídas, né? Porque a fiscalização do poder público, claro que ela é necessária, mas a gente pode ser um A fiscal. influência A pessoa população. interessada em adquirir um animal de raça, ela tem que ser um fiscal, inclusive denunciar aquele que ela foi ver que não tá legal. Exatamente. Né? Tá, então entrando assim nesse tema de hoje, né, sobre adoção, vamos começar a falar assim, perguntar para o tio André, a pessoa que ainda não teve essa felicidade Não sabe que tá perdendo. de entrar nesse mundo de amor, de carinho, de diversão, né? Quais são os pré-requisitos, tio André, para alguém que não tem um cachorrinho, não tem um gatinho, quais são os pré-requisitos para ela começar a pensar em uma adoção? Então, antes de responder a tua pergunta, fazer uma introdução pequena assim, ó. Não existe o prazer. Olha, são poucos os prazeres do mundo, são poucos, tá? Tu vai enumerar. De tu pegar um vira-latinha, tu transformar ele num burguesinho. Não tem, cara. Melhor não há. Não tem. Tem uma aí, né, Gê? Mostra a Lisa, Gê. Lisa, tá aqui, ó. Não tem, assim, é fantástico. Tu saber, porque eu costumo falar para os meus clientes e costumo comentar nas rodas que é assim, que na verdade, na imensa maioria das vezes tu é adotado, né? Na imensa maioria das vezes. Tem hora que não, agora tu foi adotado. Passei por uma cliente minha agora essa semana, a Thaís, eu acho que tu até deve conhecer ela, a Thaís Vilas, super envolvida na causa, ajuda, assim, é um anjo. É mais um anjo nesse universo de anjos, assim. E ela tem o Via Rápida e a Prada. Tá, o Via Rápida. Via Rápida é a Prada Maria. Que ela resgatou na Via Rápida. Isso, Via Rápida foi resgatada ali na Via Rápida. E eu lá, quando eu fui pro Rio Grande do Sul ajudar lá, nos resgates, lá e tal, e transportes, ela assim, ó, quando tu chegar lá, aquela que te tocar o coração, que tu achar assim, não, essa aqui ninguém vai pegar, tu traz pra mim. É essa aí que eu quero. Achamos lá a Sônia, falei, ó, tá aqui, era Sônia Abrão. Achamos a Sônia A Thaís é arquiteta? Isso. É uma querida, eu Nossa, conheço. meu Deus do céu, ela que me falou da Via Rápida. Um beijo, Thaís. E aí ela pega, a gente traz a Sônia infelizmente já veio, ficou com ela agora, partiu há poucos dias, porque ela já vinha debilitada e tal, mas enfim, teve toda a vida digna e tudo mais. E aí, a gente acaba falando sobre isso, né, que é muito, pra pessoa que, não, eu tô disposto a adotar. Não, eu coloquei na minha cabeça, conversei com meu marido, com meus pais, com a minha esposa, com filhos, enfim, e eu quero adotar. O que eu tenho que levar em consideração? Alguns aspectos, tá? Que são muito importantes. Porque a gente não pode pensar só com o emocional. Qual é o espaço que eu tenho? Quantos animais eu vou adquirir? Se eu já tenho animais em casa? Quais são meus recursos financeiros? Eu acho que é importante, eu vou falar de novo do lado da iniciativa privada com menos coração e mais razão. Eu tentar buscar isso, entendeu? Eu, por exemplo, o meu Instagram é aberto para quem quiser me perguntar.
olha só, fui numa feirinha, tô disposto a adotar, assim, e tal. É, isso acontece diariamente, assim. Quais seriam os custos se eu quiser colocar na creche, se eu tiver um problema, se eu precisar de adestramento e tal. E por que eu respondo? Porque eu acho muito nobre a pessoa se dispor a adotar e ela já ter essa preocupação, entendeu? Não, ó, eu tô trazendo uma vida, Sim, precisa ter. Não é uma coisa que deve é ser uma feita, né, vida, Georgia, de é impulso. uma vida tutelada. Tu vai passar a ser tutor e tutor tem a questão legal, né, Georgia? E aí, Totalmente. que a Georgia vai poder falar muito melhor do que eu, mas assim, a gente tem a questão legal da coisa. Eu passei a tutelar, né? Então, assim, eu tenho a tutela daquele animal, daquele indivíduo, eu preciso ter as minhas responsabilidades. Mas eu acho que quando ela se predispõe a te perguntar, eu queria saber, porque assim, ó, eu viajo muito. Quanto custa o hotel? E tal. Pô, eu fico muito feliz em responder, porque eu tô vendo que ela é uma pessoa que ela tá preocupada com o entorno, não é, é uma coisa pensada. Então, é importante Vai pensar. durar 15 anos, no mínimo, né? A média, Isso, hoje em dia. Isso. Então, assim, é importante porque tu vai ter né, que te preparar. E aí, falando da parte técnica, né? Falando, eu vou precisar preparar o espaço, eu vou ter que, pelo porte e tal, eu vou ter que saber, é um apartamento? É uma casa? A casa é cercada? Eu fui na feira e aí a pessoa me falou que tem um cachorrinho lá para doar. E aí esse cachorro já fugiu de 2, 3 casas e pulou o muro. Meu muro é baixo? Não dá de Os pegar. já adultos que Os adultos foram que resgatados e problemas têm de esse briga. hábito de fugir. Isso, é isso aí. Eu ia entrar nisso depois, mas já que trouxesse esse assunto, vou perguntar para André, Claro. depois quero saber a opinião da Georgia também. Tem muitos casos de adulto que eles vão ser os que melhor se adaptam, Os idosos, né? tá? Os idosos. A maioria que eu adotei foi adulto. Uhum. Eu E também. eles sempre foram muito comportados, muito obedientes e inteligentes. Inclusive, já iam fazer xixi Eu certinho. não sei, o André na de repente rua. pode até me corrigir. Eu, na minha visão, né, nesse tempo, ao longo de trabalhando com adoções, eu acho que a adaptação do cão adulto é muito mais fácil do que um filhote. Eu também Para quem acho. não quer passar trabalho, né, que às vezes não tem tanta paciência, não tem assim bem definido uma rotina de passeios. Eu acho que diferente de como muitas pessoas pensam, em filhote para mim criar da maneira que eu quero, e às vezes não. Às vezes o cão adulto, e a gente fala adulto, mas às vezes ele também é novinho, né? 2 anos adulto, né? Já é adulto, Isso. né? E ele é muito mais fácil, ele tem muito mais noção, né, de o que pode, o que não pode, e facilidade no aprendizado, do que um filhote. Às vezes que vai desprender muito mais atenção, Os paciência. caramelas são inteligentíssimos. Até porque o adulto, a pessoa já pode escolher o temperamento, porque quem vai estar Porte adotando, quem também. está com ele O no lar porte. temporário, já Isso. vai poder dizer do temperamento, porte e tudo mais. Tem gente que, por motivos de espaço, Isso. né? Um apartamento, por exemplo, né? Prefere. Então daí o adulto tem, eu acho que é esse bacana que tu já pode saber tamanho, temperamento. Então eu acho que até Sabe o que eu mais acho? fácil Eu acho bacana pra também adaptação. porque eu fico tão feliz, vocês não têm noção. Quando eu saio para passear com a minha, de encontrar, assim, como agora é comum a gente encontrar os caramelos da burguesinhos. vida. Os burguesinhos. Os Eu ganhadores adoro essas da cenas. Mega Os Sena burguesinhos, isso aí. da vida, E eu passeando sempre por aí. penso na SOS Vira-Lata, graças às Gente, eu fico feirinhas tão- precursoras da SOS Eu fico tão Vira-Lata. feliz assim, sem tamanho. E às vezes o que eu noto porque aqui a área central é muito prédio, né? comerciário, Edificações. Que tanto? E daí tu vê. Porque, né, os caramelinhos ali dos mais variados portes, né? Porque daí também vai um temperamento dele para apartamento. Às vezes não é nem questão de tamanho, né? Eu acho que é mais de temperamento, Sim, de sim, ser sim. muito energético, muito. Né? Então, eu fico tão feliz, gente. Assim, às vezes eu paro, assim, ó, pra apreciar o momento, assim, de ver, assim, esse. É lindo. Acontece o Mozão. mesmo comigo. Tem gente que passeia com um, tem gente que passeia com dois. Isso. E de fato são de vários tamanhos, dá pra ver que moram em apartamento, mas tem cachorro maior também. Em apartamento que dá também, né? Sim. E eu acho essa cena assim linda, gente. O que eu ia dizer no começo, assim, se antes era um luxo, às vezes ter um cachorro de determinada raça, hoje, por conta do nosso conhecimento, da necessidade que existe, né, de acolher, né, esses animais de rua, é um luxo tu ter um vira-lata.
Um vira-lata Vira-lata é tá na moda. exclusivo, Tá na gente. moda, é isso Ele é aí. exclusivo, É isso aí. né? Que seja uma moda que nunca saia, sabe? É. É Que isso. venha cada vez Eu acho que é mais. tendência, né? Daí é pra Isso. Agora mais, tem né? campanha, tem marca de ração que tá fazendo carteirinha de É isso aí. pedigree para os caramelos, né, que É a isso aí. porta de entrada aí representa os vira-latas, né? É isso mesmo. Vai ter uma feira num shopping, né? Tá para Isso, acontecer aqui um em Criciúma. encontro de caramelos, né? O Isso. encontro dos Esse caramelos. crescimento de blogueirinhos São nas exclusivos, redes sociais. Isso. O chique né? não é, até no mundo da moda, de tudo, o Isso. chique não é o exclusivo. O vira-lata, o cachorro genuinamente brasileiro, o Todas caramelo, as raças ele é juntas. exclusivo, né? Cada E um tem o seu fora, charme. comportamentalmente falando, o que é inteligente, se desenvolve bem, aprende bem, é um animal fantástico, assim. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho para da estrada, maravilhoso. Melhor. Quando tu pega um adulto, o vira-lata de rua, o adulto na rua, ele é tropa de elite. A seleção natural ali já foi feita, só fica o forte e inteligente. Isso aí. Entendeu? Ali não Gente, tem vez são os pros mais porque resistentes. a gente está falando de uma coisa mais instintiva, né? Eles estão em rua, eles Uhum. muitas vezes se juntam em bando, eles têm lugares que tem comida, que tem água e tal. Mas, é cruel falar isso, mas o fraco, ele não se perpetua, entendeu? Porque é a lei da selva. Uhum. Então, assim, eles são animais fantásticos, assim. Então, Aquele que foi E- abandonado também, É. né? Já Não, tinha todo um amor, o carinho por alguém que cai ali abandonado. A pessoa que adotar ele depois não tem reconhecimento maior, eles têm, né? Parece que eles sabem. Não, é impressionante. Eu que tenho vários em casa, né? Como eles são gratos e eles Gratidão, é isso que eu ia dizer. demonstram essa gratidão. É incrível. Qualquer animal adotado. A forma como eles expressam essa Isso. gratidão para ti, às vezes até sutilmente, mas né, quem sabe, quem entende um pouquinho do que eles transmitem, percebe. a minha, eu falo A dazinha. gratidão, essa palavra que eu queria dizer. E daí eles prestam atenção e até eles aprendem tudo mais rápido, porque eles Isso. querem agradar, E eles um querem disso ser é se aceitos. espelharem no dono que eles gostam, né? Imitar algumas Isso. coisas, algumas rotinas do dono, justamente é uma forma de gratidão deles. Sim. Pra perceber, né? Eu tenho um que a gente, na verdade, apareceu lá na porta, assim, né? Todo doente e tal, escolheu. Já tinha um monte, mas resolveu ali ficar. Uma ótima forma de adoção, né, isso aí. gente? Apareceu Sabe, na assim, sua frente escolheu, como via rápida, escolheu. Pronto, não tinha que discutir. como esse teu, como os quantos Porte meus. grande. Foi adotado. Não Ah, vai o fiapo- atrás o de famoso fiapo de ONG. manga, que hoje é moda, mas na época não era, então É. ninguém queria. Porte grande, né? Ele perdeu a orelhinha por conta que estava doente. Ele fica feliz quando a gente bota a caminha dele e vai arrumar, ele sapateia. Abre o portão, tu acha que ele vai pra rua, que nem tem uns que só abre o portão num disparo, né? Nada. Não, ele Se olha assim, ele vai querer não, voltar. capaz, não. Então, assim, ó, é nesses detalhes que a gente de alegria, né, assim, em ver o quanto eles são gratos. Assim, um animal adotado, eles são gratos, mas a gente também, no fim, agradece também, porque, assim, Sim. é uma transformação na vida da gente como ser humano, uma evolução Espiritual e isso. É uma evolução, Sim, Como é o nome dele, Georgia, desse? Esse é o Van Gogh. Então, um Gogh. estágio acima. E tu tens quantos isso. adotados hoje na tua casa, além do Van Gogh? Hoje, infelizmente, eu perdi uma cachorrinha, né? Ela estava com mais de 15 anos. Também foi uma adotada. Atualmente, a gente está com 13 animais, cães e 3 gatos adotados. Adotados Mas na eu casa cheguei da já tua na mãe, minha casa da mãe, né? Rosemary, Hoje eu já não tô mais querida. morando lá. Mas a gente chegou a ter 20 animais lá. Sim. Eu Todos tenho 13 adotados. também. 13 e uma porquinha, 13 e a Tu Pink. também tem 13, André, e adotados todos adotados É, também. tem 2 que eu ganhei, que foram presentes meus, de amigos. E tenho 11 adotados e a Pink, são 14 no total. E a Pink é Nossa. adotada também. A Pink é a porquinha que porquinha. diz que dá mais trabalho que eles tudo, né? Não, aquela lá é um... É mais fácil adotar um cachorro, então, né? É bem menos trabalhoso. Sabe que eu queria aproveitar que o André tá aqui fazer uma consulta, daí não precisa pagar, lá? né? Bora, Assim, é a hora. Eu acho engraçado, André, eu não sei se, né, quem é protetor às vezes tem um pouco mais de número, assim, de animais em casa, que às vezes o pessoal se assusta um pouco, né? Ah, tu tem 10, tu tem 15. Mas uma dificuldade que eu nunca tive é que os meus foram resgatados em épocas diferentes, tamanhos diferentes, idades diferentes. E sempre que eu insiro esse novo na ganguezinha, eu chamo já de gangue, não tem problema.
Eu não sei se eles mesmo entendem que não. Ó, ok, é mais um aí Chegou mais um que aí. chegou, que vai passar Pra pelo ti é esse processo. tranquilo? Com os meus sempre foi tranquilo. Agora, eu não sei se é uma coisa comum de acontecer Na quando minha tem casa série. tem problema. Já Tem tem? a turma da frente, tem a turma Tu acaba de trás. separando. Eu só não adoto mais por Uhum. conta de grandes problemas. Já teve brigas feias, né? Muito Tem boa tudo, essa né, tua. André? É. Eu Vamos, nunca tive, eu tive vamos já usar 20 então. e Não, óbvio, né, não é tudo 100%, né, não é Acontece as usos. Mas acontece com o irmão humano também, então. Isso aí assim, mas mas e que normalmente quando desentendimento é justo. não tem normal. uma presença humana em Sim. casa, que às vezes por motivo de trabalho acontecia alguma briguinha, mas, sim, regra geral pelo número, Eu vejo na nunca. Detinha Farol, protetora que tem mais de 100 animais também, a Maria Teixeira, várias outras protetoras, Uhum. que elas conseguem deixar eles todos mais ou menos no mesmo espaço e eles se respeitando. O que, que é isso, André? É Então, que por exemplo, elas têm o poder de liderança, será que eu isso é não tenho? importante, isso é importante. Por Porque exemplo, lá em casa é uma bagunça. eu tenho, Não manda em eu nada. tenho a minha porquinha lá convivendo com uma Rottweiler e um pastor alemão, entendeu? Então, assim, que teoricamente seria presa, né? Seria, Uhum. lógico, com ela o processo foi mais delicado na apresentação, inserção e tal, mas hoje, por exemplo, elas estão lá com a Ana e estão lá, provavelmente dessa hora devem estar tudo dentro de casa, lá com ela e tal, mas assim, eles convivem harmoniosamente. Ah, falando de comportamento, o cachorro é um animal distinto, né? Distinto gregário, ele é de sociedade, ele vive em escala hierárquica, ele se adapta. Tu pode, ao longo desse tempo, ter dado sorte de pegar indivíduos bons de contornar o temperamento. Eram Tu bons. São provavelmente bons. também é boa, vocês provavelmente em casa são bons na liderança, na organização do Liderança. Acho que grupo. sim. Isso é importante também. Tudo tem que aliar, entendeu? Tudo tem que. Só que assim, tu consegue. Quando tu coloca. Tu começa a formar o grupo, né? Eu tenho um e a vivência é legal, é harmoniosa, amorosa, o aspecto de liderança é bem compreendido. Eu tenho dois, a mesma coisa. Eu tenho três, a mesma coisa. E aí, sei lá, vou inserir um terceiro ou quarto que tende a ter um desvio comportamental. Tende a ser um pouco mais difícil de convívio social e tal. Se esses três, junto com a matilha humana, vamos dar um exemplo de duas pessoas, o pai, a mãe, 3 cachorros, né? 2 tutores, mas essa matilha de 5 convive bem. A entrada do sexto indivíduo está causando um pouco de problema. Geralmente a matilha consegue contornar. Tu não consegue contornar, é 5 problemáticos com um bom. Entendi. Entendeu? Então, como tu já tem um grupo harmonioso, o grupo te ajuda a contornar a situação. Legal. E se tu tem um Legal grupo isso saber. bagunçado, a tendência é que continue bagunçando. Tá. Enquanto tu não, por exemplo, como tu deu teu Quando relato tem um agora. alfa, eu tenho lá o Ciro. O Ciro é alfa. Sim. Quando entrou o Pedro, que até por sinal perdi esse ano, ele entrou em 2020, já era mais velhinho e tal. O Pedro, eu tenho certeza que também era alfa. Então, eles tiveram brigas muito feias. Disputaram. Inclusive, eu fui mordida e nunca puderam conviver. Por que será? Porque o Ciro já era problema. Seria isso? Problema não, ele é muito alfa e tempo ele não atrás, baixa a a gente- cabeça. Aí ele gente- convive com amigo que baixa Sim, a cabeça pra ele. sim, que Mas com o aceita- Pedro, ele Não não aceitava. dava certo. E a mesmo a Branca com a Maria Vitória. Nesses casos A assim, Branca é alfa, eu acho. sim, E a Maria Vitória, eu digo que ela é meio sem noção. Ela é uma cachorra bem diferente, sabe? Ela é meio tansa, assim, então parece que ela faz coisa que ela não podia fazer. Ela não entende fêmea o é pior, né? comportamento, eu acho, da Branca, não vê que não respeita a dominância. fêmea tende a ser E a pior, Branca naturalmente pior. quer atacar pra matar. No convívio? Naturalmente é pior. Nesse caso, o que que a gente faz Porque assim, aí? as fêmeas geralmente as disputas de fêmeas são por exclusão e as de machos por dominação. A fêmea não quer outra fêmea por perto. Meu Deus, a maioria dos meus é fêmea. Ela não, então, é, não, se quando dão tu tem o problema. Ah, Quando tu não tem, tudo certo. Qual é o problema? É quando tu tem, por exemplo, uma disputa de território entre duas fêmeas. Ela é Ah. muito pior de contornar do que de macho. Tá. O macho, quando um baixar a bola, tá tudo certo. As fêmeas vai ser muito mais complicado. Vai ser muito mais difícil de tu conseguir contornar. Eu já peguei casos de clientes meus de fêmeas que a gente não conseguiu contornar. A gente Daí é não- só deixando separado a gente mesmo. não conseguiu. No meu caso. não tem De como- macho nunca aconteceu. não tem como eu, como dona, dizer assim, eu vou dar as duas que estão aqui se estranhando, eu vou dar uma ênfase maior para Não, justamente lógico. para dar uma baixada na outra. Pode. Só que daí não é uma resposta direta.
São vários aspectos que tu vai precisar encontrar ali. O ambiente, a rotina, a liderança, tudo. Eu nunca passei esse tipo de perrengue de ter que, tenho que separar os meus cachorros, eu tenho que. Lógico, eu convivo com isso 24 horas, sempre tem alguém por perto, então tudo isso ajuda nesse. Mas tu também eu tenho que saber, tu me perguntou antes Eu ali vou no início. precisar de uma visita do senhor André. Eu já É, tive outro, né? Já tive sim, adestradores, tá? sim. Já tentei Não, várias formas, É importante te falar, porque assim, mas vou. Eu tenho 2, quero adotar um terceiro. Eu tenho que é conhecer os isso. 2 que eu tenho em A casa. gente tem muito visitante na feira que tem essa preocupação. Eu já tenho um e que não aceita, não adianta, não sei, sabe? Então, aí, né, eu fico Já tem que pensando, ter um pô, cuidado, eu né? tenho vários e tal. Aí, então, realmente, assim, é mais um item para se Então, pensar, isso é né? um aspecto importante. Para Mas quem vai adotar um geralmente, cão adulto, sim, saber o temperamento antes do seu que já tem em que ele já casa. tem em casa é Não, importantíssimo, e que vai importantíssimo. também envolver essa dedicação. Tu olha só, né? É uma Uhum. dedicação também de quem adota, é também trabalhar para que dê certo, né? Claro. Sim, até porque manter os animais separados é ruim. É. Porque, por exemplo, tu não pode estar com eles lá em casa. Eu não posso estar com eles o tempo todo Junto. juntos, porque eles não se Não, a misturam. matilha, Senão eu quanto queria que eles mais estivessem tudo harmoniosa, junto. mais qualidade E de eu ia vida. ter mais ainda. E Uhum. Porque qualidade ia de ser vida. mais qualidade de vida para eles, para Isso. mim. Porque é ruim tu Uhum. ter que. O pátio da frente, o quintal é Dividir, né? grande, mas tem a turma da frente e a turma Claro, de trás. Então não claro, dá para dar atenção exclusiva, atenção para todos todo o tempo. É muito claro. chato. Não, é importante saber Inclusive, disso. eu tenho esses 13, né? Eu já cheguei a ter recentemente 15, com os 3 gatos. Na E aí verdade, os os gatos. gatos é que agora entraram bem depois, apareceram bem depois de já ter os cães, e os gatos é que Que o passam gato é pelos um cães perigo, o tal do e efeito convivem, matilha, né? Quando eles dão para atacar gato. bem. Óbvio, quando a gente não tá em casa, que não vai ficar nenhuma presença humana em casa, a gente acaba deixando os gatos Uhum. Sim, em sim. um local Para não despertar separado. instinto de caça, talvez. Mas Né, a então gente é toma esses porque. cuidados, mas assim, é possível, né? Tanto é que Sim, meus sim. gatos vieram bem depois e dominam Hoje, totalmente a hoje de casa. manhã fui pegar 2 aluninhos meus dormindo com os gatos. Uhum. Dentro do quarto, lá dormindo, tal, da Lá Nath. em casa eu já Tal. tenho a minha Nina que perdeu um rabo por conta da Branca, que eu adotei Uhum. depois, já adulta, né? E ela convivia super bem com a Nina, porque eu tive todo esse cuidado, porque a Branca é meio caçadora, assim, ela corre atrás de bolinha, ela passa o dia no açude, se deixar jogando, ela tem muita energia, muita velocidade e muita força. E tu já percebeu que E ela eu tem um instinto de notava caça que mais aguçado, né? e ela na outra casa antiga, ela convivia com gatos. Só que os gatos não viravam as costas para ela, eu acho que era isso. E as minhas, tinha uma que é a Bia, que foge, Vira presa, sabe? Vira completamente presa. presa. Depois da Branca conviver mais de um ano dormindo com as minhas gatas, ela arrancou a pontinha do rabo de uma gata que eu não vi que teria sido ela, pensei que teria sido outra coisa, então mantive a convivência. E depois arrancou o rabo inteiro da minha outra Nina, que está lá, uma idosa já de 18 anos, mas sem o rabo por conta do instinto de caça da Branca. Provavelmente uma noite ela viu a Nina passar correndo e bateu mais forte o instinto de caça Isso. do que a amizade que ela já tinha, né? Tem que conhecer o indivíduo e. Aí nesse caso, tio André, daí nesse caso, É eu acho que muito é difícil, separar mesmo, é não dá muito para difícil. arriscar, né? Não dá para trabalhar, mas é muito Mas não difícil. dá para arriscar. Essa semana eu fui fazer uma visita aqui no Pio Correia. E assim, não por causa de essa visita de um vira-lata. Eles têm 2 fêmeas e agora trouxeram um terceiro vira-latinha. Deve ter uns 4 ou 5 anos. Maravilhoso, cachorro fantástico e tal. Pula muro da altura da parede do estúdio aqui. Já pegamos na Pula outra e casa. tal, e vai e tal. Daí ela queria colocar na creche. Aí eu falei, ó, lá na creche eu tenho os muros altos e tudo mais, só que é o seguinte, eu acho pouco provável, o muro dela com 3 metros, sabe? Não, e ela assim, não, e pegou, me mostrou as filmagens e tal, e aí assim, tá, quanto custa pra te ensinar ela não... Chegou num ponto que o problema não era o orçamento. O que eu dissesse ali que é tanto, seria. E aí o que eu passei pra ela, assim, olha, dá pra gente treinar aqui pra ela não pular? Para da tua pergunta, assim, tá, mas aí ela tem esse instinto de caça. Dá para trabalhar? Dá. Vai dar para melhorar? Dá. Dá para segurar que não vai acontecer? Não, mas dá. E aí eu expliquei isso para eles. Eu falei, ó, sabe o que é mais barato aqui? Vocês fazerem uma contenção física. Aumentar o muro? Não, aumentar o muro ou tipo fazer, sabe aquela cerca de gato? Sei. Tem cerquinha de gato? Uhum. Não, chama um serralheiro aqui, manda fazer a cerquinha de gato.
faz ao redor da casa inteira e tal. Ele não vai fugir mais, então vai ser mais barato do que Eu o tenho um adestramento. canilzinho que eu deixo às E tem vezes, eu deixo o às antifuga vezes, ali. daí tem a dama e a cara preta, mas era alto. Depois eu botei essa contenção de gato e elas é Fugiu enorme ainda. e elas ainda conseguem. Quando elas não abrem o portãozinho, elas pulam não sei como, tá? Mas daí Isso. são casos à parte, Não, mas gente. são Mais mais isolado. queridas, são as manas mais queridas, mas não sai do pátio. Elas só não gostam quando às vezes eu tenho que deixá-las presas até para soltar os outros e tal. Mas aí elas não gostam, elas conseguem Daí, pular. Mas deixa eu são te umas queridas, tá? Eu deixa tô eu aqui contar. falando mal da minha Não, turma, vou né? Tô contar pra fazendo vocês. propaganda negativa. Vou Mas contar eu não Achando, quero adotar pelo minha. tema, Mas eu pelo não tema de quero hoje, doar não dá. eles. Não, mas quero falar Mas eu não dois de quero doar adoção. eles. 2 pretinhos que eu conheci semana passada. Do Elton. Ó, semana passada. A esposa do Elton me chamou. Não, porque eles estão fugindo, porque eles são muito afoitos, porque eles são muito cheios, Filhotes, são né? muito curiosos e tal, e tal. Eram 3, né? E agora ficaram 2, né, Elton? E aí, eu fui lá, sentei, Cintia. Pois é, Cintia, então, mas tá. E a Cintia desabafou lá pra mim uma meia hora. E eles falei, tá, beleza. Filhote é assim, né? Não, e aí onde é que eu quebrei ela no meu argumento No de defesa, argumento. uma boa tese de defesa Ah. deles. Como é que tu achou eles, Cíntia? Que ela já tinha me contado, né? Não, eu tava passando de carro e eles vieram lá e já entraram no carro e tal, isso. Exploradores. Eles são exploradores, eles são inteligentes, eles são ativos, eles são curiosos. O que tu acha que vai acontecer quando tu abrir o portão? Eles vão explorar tudo aqui ao redor. Porque isso aí salvou a vida deles. Nossa, muito bom. Se eles fossem assim, ó, medrosinhos, medo de barulho, e não fossem desbravadores, iam morrer lá no meio do mato. A pessoa abandonou lá, e eles iriam, porque eles não iam te achar. Que bom que eles são assim, então. Isso. Entendeu? Eles estão aqui contigo por causa de. Ah, lógico, agora dá pra gente melhorar o comportamento? Com certeza. Mas aí onde é que a gente entra? O Elton, sendo meu cliente, sabe disso, eu bato muito nisso. Tudo que eu falei lá foi pra Cíntia, não foi dos cachorros. Cíntia, não deixa fazer isso. Aqui tu corrige. Não faz assim. Quando tu falar com eles, não fala assim. Quando tu for corrigir, corrige assim. Te porta assim e tal. Por quê? Porque daí eu consigo melhorar o comportamento. Mas eu não posso tirar a essência do animal. Sim. Ele é aquilo. Ele é daquele jeito. Eu tenho que contornar daquele jeito. Fala da Zinha, que eu adotei numa feira da SOS. A Zinha tinha ido para 2 ou 3 casas já, né? Era um terror. Era um caso perdido da SOS. Fez uma cachorrinha, Tem a então, Zinha. adotada Não, pela e- Ele SS. adotou lá na feirinha. Isso. Tem vários vídeos Foi aqui. quase uma adoção gente, particular, André. É. E só para deixar claro aqui que a gente tá falando dos casos delicados, porque a Isso. maioria é tranquilo. super tranquilo, principalmente cachorro adulto, tá? É isso aí. É, A E Zinha já era principalmente adulta. quando vai ser um só na casa Isso. ou 2. Não, A gente tá falando quando é muito cachorro junto e também um outro caso, A Zinha- exceção. A Zinha foi. Cheguei cheguei num evento que a gente tava em comum. Faz uns 3 anos isso, né? Uns 3 ou 4 anos isso. acho que 4. E Adulta, a Zinha- adulta. Isso, a Zinha hoje no meu Instagram junto com a Pink, é a figura dela. Os trabalhos que eu tenho feito comercial, todos é com ela. É a Lady. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Aí. Esqueci o nome da moça que tava com ela. A Lourdes. A Lourdes. E A aí Lourdes. cheguei, ela um amor, faceira, feliz, e ela pulando, subia na parede. e tal. Lagartixa. Só que tava tava presa, porque ela realmente era fujona, pulava tudo, fugia. Aham. André, se a gente soltar aqui, Ela E eu tava fiquei o presa na evento- casa da protetora por conta o que queria fugir. o evento todo namorando com ela. Não, e no próprio evento ela tava presa, o peitoralzinho, Tá. com uma guia e tal. E o evento todo lá, namorei com ela e tal. Eu falei, não, mas não dá. Na época, eu acho que eu tinha 9, eu acho. Eu já tenho 9, não dá. 10 não dá, não dá. Aí fui embora. Cheguei em casa, contei pra antes. Conheci uma cachorrinha lá, assim. É porque tu não trouxe. Eu, opa. Ai, que esposa Opa. boa. Não dá essa brecha. Opa, era no sábado. Domingo eu liguei pra Lourdes. Ô, Lourdes, tô indo aí buscar. Peguei, a gente trouxe ela pra cá. E aí a Lourdes, coitada, né? Ai, pelo amor de Deus, que ela já foi pra 3 casas, eu já não aguento mais, eu tenho que buscar. Falei, Lourdes, pô, né? Aí tu até me ofende, né? Não, ela embarcou no carro, acabou. É Ela não questão volta de mais. honra agora. Ela não volta mais. Aí tu pode ficar tranquila. A Lourdes deu sorte grande dessa vez. Ela Querida, foi- merece, né? Ela foi. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Temperamento. Nunca tentou fugir? Eu trago ela no Parque das Nações pra andar comigo sem guia. Sem Eu ando guia. de bicicleta com ela sem guia. Mas o que Eu que vou tu te fez? dizer, Então tu hein? não é educador de cães, tu é encantador de cães. Não, Não, mas olha aqui, agora é a deixa pra mim dizer por que a adoção é importante. Olha quanto talento tem na rua. É.
quanto talento tem na Talento, rua isso aí. sim. que a gente só não deu a oportunidade ainda. É Por isso isso que aí. a adoção é importante. É o tema muito de hoje. importante. É isso Olha aí. quanto talento a gente É tem. isso aí. Eu lembrei agora também, né, agora que tá em alta também o Jack, o cão comunitário. Nossa, o Uhum. Jack, a gente vai trazer ele Uma aqui, tá? explosão, maravilhoso. Conheço a Sim. Deza que cuida dele. É um cão de rua, mas ele é excepcional. Ele é Uhum. cativante. Então, assim, ó, quantos não tem aí Sim, perdido, são os só melhores. esperando uma oportunidade de tu dizer assim, ó, Isso, vem. isso aí. E uma coisa que eu queria entrar em algum momento, que é bom entrar agora, que é assim, ó, gente. Claro que tem lugar pra gente adotar. Tem a SOS Vira-Lata que pode procurar. Depois a gente vai dizer como é que procura no Insta, nas As redes. protetoras, né? Tem as feirinhas, que também vocês adotam. O pessoal, a turminha que tá nos lares temporários dos voluntários, mas também ajudam as protetoras a adotar os que elas têm, né? As independentes. Inclusive, pessoa que resgatou um animalzinho e não tem como ficar e quer dar aquele acolhimento provisório, vocês também podem ajudar, né, Gê? Sim. Depois quero falar sobre isso contigo. Mas olha só, tem esse meio para adotar, mas também tem o meio de tu adotar o cachorro que tu viu, É isso que aí. é a maioria. Não, eu tenho muitos que é por pedido. Porque tem muita gente que, assim, vê o cachorro na rua e simplesmente telefona pro protetor. Uhum. E daí, por conta disso, que os lares dos protetores estão abarrotados, não tem espaço para Mas é um dos tanto, pilares, né? Tati, que a gente falou no início. É um dos pilares que a sociedade também tem que se É, inserir. e se inserir, É um tá. dos pilares. Quer adotar, quer escolher, quer ir lá na Claro. feirinha, vai, que é bacana, é muito legal. Mas às também, vezes né? vai Já bater no teu lá. portão. Mas se tu já tá pensando em adotar Uhum. e bateu no teu portão exatamente como como é que é o nome do teu que tu falou que chegou? O Van Gogh. Van Gogh. Como o Van Gogh chegou, já chegou lá em casa também. Pô, chegou ali. Não é todo dia que tu Não vai te é. deparar com um cachorro na É isso rua e em situação de sofrimento. Porque não é todo cachorro da rua. Tem Recentemente, cachorro que tá bem na rua. o que aconteceu Agora no o caso de cachorro que feira tá nossa, precisando, pessoa- adota, colhe, não a vai pessoa ligar foi para na alguém. feira, a pessoa foi na feira, queria adotar. Aí foi combinado com uma protetora, não, eu levo, vamos combinar, eu levo na tua casa, que a gente gosta às vezes também de conhecer antes, né? Não basta só uma conversa prévia, a gente às vezes gosta também de conhecer o local antes de definir que realmente vai doar o animal, porque a gente não se desfaz de animal nenhum, né? Uhum. Acho que é ter praticamente certeza que vai estar tudo ok. E essa protetora pegou o endereço e foi lá e ficou um tempinho na frente da casa dessa mulher que queria adotar um, porque era, né, mais bonitinho e tal. E ela viu que tinha muitos animais de rua naquele... Aí ela assim, meu Deus, se a pessoa quer, mas assim, insistindo que queria aquele determinado animal da protetora, por que ela não ajuda esses que estão aqui no portão dela, inclusive alguns doentes? Isso. É uma conta que não bate, né? Não E bate. ele vai Aí, que ficar a tão protetora bonitinho fez? quanto aquele que tá lá na feira. É, a porque protetora- vai ter Isso. cuidado. Com A certeza. protetora Ou virou mais. as costas e foi embora e não deixou o animal lá, Isso por aí. óbvio, né? Então, assim, são essas questões que tu vai pegando que, assim, pô, qualquer um pode. Porque todo mundo fala, ai, teus cães são tão bonitos. Eles foram feios, Sim. né? Eles foram judiados, eles estavam, né, maltratados na rua. Então, assim, eu não tenho uma qualidade diferente de qualquer um aqui na mesa ou de quem está assistindo para transformar a vida dele. Não, é E isso aí agora mesmo. eles são, como é que vocês falaram? Burgueses mimados. Burguesinhos safado. que Burguesinhos safados. então, Cada um melhor que o outro, cada um mais. trocação de prêmio para super prêmio capaz de dar uma dor de barriga, Isso, né? é Ó. isso mesmo. Então, agora é diferente. Ah. Então. Mas porque teve esse olhar para ele e teve esse trabalho de resgate, né? Que é muito lindo. Então não é só. Tem gente que pensa assim, é o protetor que tem que fazer esse trabalho de resgate. Não, faz com que bate a sua porta. É Fazer um sempre. CPF igual o teu, né? Gente, eu poucas vezes me deparei, não sei nem se eu já me deparei, tá? Com ninhada na porta da minha casa ou no terreno baldio do lado da minha casa. Eu acho que eu nunca me deparei. Quantos que eu já resgatei? Por pessoas que ligam. Poxa, aí o que a gente sempre fala? Leva a mãezinha, quando o cachorro é filhotinho ainda é muito fácil, porque eles só mamam, a mãezinha limpa, tudo. Então, leva a mãezinha para dentro do teu pátio, um lugar seguro. Filhote é fácil de Espera doar. desmamar. Quando desmamar, que daí vai começar, né, muito cachorro, Sim, mas claro que a filhote é pessoa não fácil vai de querer doar, ficar né? com todos, aí procura já com antecedência, a SOS, procura uma ONG, já combina para levar na feirinha. Melhor, vai divulgando para a vizinhança, né? Então, assim, nossa, esse olhar eu acho que é muito importante, gente, essa adoção direta, né? Sim. É tipo assim,
toda, quem abriu o coração nesse programa hoje para adotar um bichinho, né? Fica atento. Daqui a pouco vai passar um na tua frente na rua, vai chegar um na tua casa, na É isso porta aí. da tua casa, Mas ou que alguém, um vizinho, alguém liga para te pedir ajuda. Em vez de tu passar o telefone do protetor, diz assim, não, traz aqui que é comigo que ele vai ficar. eu, ao longo desses 15 anos só de ONG, né? Porque de protetor eu sou desde pequena, eu já percebo, assim, essa inclinação das pessoas para esse tipo de atitude, de iniciativa de, eu acho que eu posso ajudar e vou fazer, eu acho que cresceu também, Uhum. né? Assim como o índice de adoção também. Então, é uma esperança que ainda, né, isso melhore, porque é extremamente importante, assim, porque facilita. Pessoas que estão lar temporário, né? Aumentou bastante. Então, assim, e às vezes a adoção pode ser temporária também, né? Só abriga por até o tempo de ele se recuperar, de tu conseguir encaminhar ele depois para Eu faço uma meia-culpa nisso família. aí do lar temporário que eu não consigo. É que o teu Porque- fica definitivo, né, Eu não André? Eu consigo já te nenhum. conheço. É o uma mesmo meia-culpa. problema meu. Eu tenho. Mas eu faço, mas assim, ó, o que que eu procuro fazer? Aonde eu ajudo, eu procuro que meio. Porque assim, ó, porque isso pode. A gente vai falar de novo de vários pilares, né? Aí a pessoa pode dizer, não, mas olha só, eu não tenho como botar 2 vira-latas dentro da minha casa. Mas às vezes tu pode ajudar o protetor, né? Tu pode pegar o boletim da ONG, Isso. que daí tu tá adotando também, entendeu? Mas pode ajudar a ONG financeiramente, mas o Sim, ideal eu acho que sim, é servir de lar sim. temporário ou definitivo. Mas a gente sabe que tem gente que não vai colocar, entendeu? Eu tenho, Não, eu tenho também não posso eu dar tenho lar cliente. temporário. Isso, entendeu? Eu também eu não posso. E aí eu vou falar de mim e vou dar o caso de um cliente meu. Eu não posso falar do nome, obviamente, mas assim, eu tenho um cliente meu que ele dispõe 5 salários mínimos mensal Sim, perfeito. de ajuda. A Sim, gente está falando de R$ 8.000, né? sim. 5 Uhum. salários, 8. É muito dinheiro. Vacina, ração para os lares temporários. Ele distribui entre 3 ou 4. Sim, ajuda muito. Aí ele me fala, ele assim, ó, Ajuda muito. cara, Sim, claro que ajuda. esse Mas... André, eu queria pegar esse dinheiro e eu. Só que daí o que vai acontecer? Daqui a pouco o meu dinheiro também não vai dar. Porque eu não consigo botar o lar temporário e colocar. Vai ficar. Vai ficar 2, 3, 10. Mas ele já tem os dele. Tem, claro, meu cliente, então, inclusive. Lógico, ele tem os Isso, dele, isso. né? Tem cachorro de raça e vira-lata. Tá, mas tem os Cachorro de raça dele, e vira-lata. exato. E aí ele me fala, olha só, eu não posso. Eu não posso. E aí eu me E daí tem uma hora que vira acúmulo, né? E aí eu me Outro inspiro aí. dia nós vamos Aí falar que eu ia sobre isso dizer. também. Eu me ensinei. Tem que Tu ter vai o dizer- freio, tem tu que vai ter o dizer, freio. Vamos ter um programa sobre acumulação Tu também. vai dizer, André, tu não tá, beleza, mas então por que tu não coloca lá mais um temporário e tal? Porque eu sei que vai ficar. E aí eu já tenho dos 13, 11 adotados. E aí eu sei que se eu pegar mais um, Sim. tu tem recursos, tempo, recurso financeiro, a gente tem que pensar em Não, tudo até isso. de convivência, como a Convive, gente comentou, claro, se eles tudo não isso. convivem tudo bem, a qualidade de vida deles fica ruim. Então vamos pensar em vários aspectos, sabe? Nesse momento eu não consigo adotar. Beleza. Não consigo dar um lar temporário. Beleza. Mas às vezes tu achou o cachorrinho lá, tá, beleza, não tem. Leva no veterinário. Você pode arcar com os Sim. custos? Arca com os custos. Sim. Tá ajudando. Deixa internado. E se tu tem dinheiro, gente, até vou aqui, ó, a adoção, né? Eu tenho 4 cachorros disponíveis para adoção, que eu estou pagando hospedagem em lar temporário, em hotéis, sim. inclusive. Porque eu não levei para minha casa porque ia tirar a qualidade de vida dos meus, Claro. deles, de todos, né? E outra, porque ficariam comigo. Sim, mas tu tá ajudando, Porque não é todos isso? os meus que estão lá em casa, É como os teus, né, Jorge? São lares Nunca temporários mais que nunca faz a mais passagem. acabaram. Os meus foi os que Nunca iam pra mais. feira e ninguém queria. Nunca mais sai. Os deficientes, os velhinhos. Aí ninguém queria, foi sobrando e a gente vai. Jorge, né? uma vez no shopping, no ano passado, estava terminando a feira, disseram, a feirinha da SOS, ai, um cachorrinho lá na garagem, eu acho que é de vocês que escapou da feira, daí vocês pegaram o cachorrinho e foi com vocês, né? Foi. E nem era. Não, era o Tava- cachorrinho que tava lá, deu apareceu lá. sorte, era um pequenininho, como é que ficou o nome dele? Ai, como é que era? Depois ficou com a Nilda, foi super... Foi, a Nilda virou um xodó e com certeza Mas foi ele já super foi bem adotado, encaminhado, né? Já foi. Na época da APACRE, que foi a primeira Associação Protetora dos Animais de Criciúma, que eu fui uma das fundadoras, a gente fazia umas feirinhas do jeito que a gente conseguia na época, sem know-how nenhum.
a gente levava 5 e saía com 10. As pessoas chegavam lá e não deixavam tu comer nada e deixavam os bichos. Daí a gente levava para casa. Ficava com dó, né? Aí muita gente entrou em depressão, teve muita gente É. que acabou que não quis mais, porque chega uma hora Sim, é que pesado. cansa, que Pesado. deprime, que Sim. vira Exato. acúmulo, É isso. né? É. E daí não dá. E essa Então- parte de adoção, compra, poxa, é uma responsabilidade financeira, né? Teu tempo. Emocional, É, tempo, É. tudo. Rotina. Então, assim, é óbvio que compensa, sem dúvida nenhuma. Principalmente Né? para quem não tem um animal em Compensa, casa mas ou para quem tem tem que ser planejado, tem que ser dois. planejado. Claro. claro. Planejado. É importante, até para que se perpetue, né? Mas Quem sabe- planejar e adotar o primeiro, vai adotar o segundo. e não Exatamente. compre, adote. Sim, sim. Tá pensando em ter seu primeiro? Vai, né? Se não apareceu na porta da tua casa, que também não é sempre que aparece, vai na Escolhe o feirinha, primeiro. Uhum. vai no site das ONGs. E às vezes assim, ó, vai uma feira porque assim, ó, quando a gente faz as feirinhas de adoção aqui na cidade, a gente é um espaço limitado, né? Esses animais, cada um fica num lar temporário diferente, então a gente só se reúne uma vez no mês, que é para fazer a feira. E às vezes a gente não consegue trazer todos, abrir a oportunidade para todos participarem naquele dia do evento. Até pro às espaço físico, né? Não tem espaço físico. Não tem né? como, e assim, não dá para levar qualquer um, por isso que a gente às vezes não consegue liberar para muita gente de fora, né? Porque eles têm que estar bem, eles estão num ambiente privado, né? Que segue regras Tem com sido relação no à shopping, saúde. né? Então a gente obedece bem fiel a isso. E às vezes a pessoa vai lá, a família vai lá, eu vim para adotar toda empolgada e às vezes só encontra adulto. Daí já fazem, às vezes, cara de decepção, né? Porque a gente sabe que o filhote É chama mais mais apelativo, atenção, né? Ele chama mais. é mais adotado. Frequentemente, filhotes vão sempre. Uhum. E ficam sempre os adultos. Aí o pessoal já dá uma desanimada. Mal sabe as pessoas que os adultos, via de regra, são os Por mais isso que eu fáceis gosto de de adaptação. estar sempre falando sobre isso, sabe? E as pessoas às vezes ficam, o que tem é esse, sabe? Né? E às vezes tá um talentinho lá, esperando uma oportunidade de brilhar. E às vezes a pessoa vai lá só numa feira e já fica decepcionada e freia essa pretensão, assim. Como é que Então, pode começar esse namoro? No site, por a exemplo, gente tem as divulga no opções? site, a gente divulga muito também, no Insta? não só animais que estão sob responsabilidade da ONG, né? A gente divulga muito caso de protetor. O André pediu ajuda, vamos lá, divulgamos também. A gente abre esse espaço, porque a gente sabe que o nosso alcance é alto, né? Quem tem página já há um pouquinho de tempo, para facilitar. Né? Então, é um protetor que já tem vários, mas que está dando lar temporário. A pessoa também, encontrou Já ali. pode ir lá na não página da quer. ONG e tá olhando alguns animais divulgados. Ah. Às vezes que vai para a feira são outros diferentes, justamente por isso que eu te falei, né? É mais limitado, a gente dá preferência para os nossos que a gente já monitora. Mas a pessoa já pode ir lá, visita a feira uma vez no mês, que é certeira, todo mês tem feira de adoção. No segundo. Conhece, sempre no segundo sábado de cada mês. Certo? Sempre num shopping aqui da cidade. A gente se reúne lá. Não gostou nesse mês? Visita o próximo mês. Porque não é impulso. essa ideia. A adoção não é impulso. Ou vê ali na rede social. Na nossa Pega página o do contato Instagram. do protetor que está com ele, vai lá na casa visitar, Isso, pega as conhecer. informações, isso mesmo. Faz, a né? gente fala muito também, faz uma adaptação, leva, né? O André uma vez me falou, às vezes é 2 semanas para tu ver realmente assim o animal começar a se ambientalizar, né? Eu não sei bem o tempo certo, mas assim, pega para ver, né? Às vezes não oficialmente, conversa com o protetor se ele está disposto a Sim, pegar de volta. Tem muito Às vezes a protetor. pessoa Faz o leva. teste, faz a Não, adaptação. E às vezes a pessoa leva, e daí assim, vamos falar, por exemplo, um filhote. Eu adotei o filhote. Trouxe aqui pra minha casa, mas desde ontem só chora. E às vezes fala, mas desde normal. ontem. Não, mas olha só, a gente tem que ter um tempo. E a gente vai ter Filhote tirado da mamãe, 3 dias. sempre, da ninhada, ele sempre vai chorar no primeiro Vai dia, no chorar. mínimo, né, André? Não, e às vezes tu vai ter o adulto que vai chorar também. Vai. Mas o também. filhote É isso, é batata, tu tirou né? ele da ninhada, ele Tiro vai certeiro. chorar. Mas a gente vai pegar, vou levar, sei lá, é 2 dias. Teve um caso dos que eu trouxe do Rio Grande do Sul, teve uma vez que a gente conseguiu bolar com os protetores de lá, a gente fez um caminho, saindo lá de Canoas, e a gente foi até, esqueci o nome da cidade lá, mas a gente atravessou a capital,
Isso na outra a gente foi por Santos, enfim, mas nesse específico, aí a gente pegou, foi amplamente divulgado e quem tinha interesse a gente, por exemplo, assim, veio deixando. A gente Ai, que parou Copiou e foi bacana. aqui em Criciúma ficaram 4. Ai, que 2 bom. viraram meus alunos, estão na Bacana, creche. Ai, que bacana. E assim, a gente veio. Dessa grande ação de adoção dos excedentes da Isso, enchentes, né? a gente veio. Muitos eu acho que já eram até em situação de rua, às vezes, né? Eram, teve caso. Eu fiquei com a Rivo, que tá lá comigo. Aí tem a Amora, tem alguns que a Sônia, que foi essa que acabou partindo. Uhum. Mas assim, a gente veio, a gente montou, foi uma ação assim de um mês, mais ou menos. A gente montou com a Paola. A Paola também faz um trabalho incrível lá. E a gente fez o itinerário. E nessa do itinerário a gente veio com 35. Vim com 35 no ônibus. Aí a gente só saiu de Porto Alegre. Ali em Cachoeirinha ficaram 3. Tudo já pré-contactado. Tudo certinho, grupo pronto, local para deixar, tudo certinho. Era pit stop. Profissionalismo, A gente hein? só parou, a pessoa já esperava, entregava, tá lá, peguei o termo, os documentos, já tudo certinho, tudo tal. Foi uma empresa que patrocinou os custos, não lembro agora o nome da empresa, mas eu vou Bacana lembrar. tudo isso. E aí a gente veio desembarcando eles. Aqui em Criciúma ficaram 4, Tubarão, Laguna, Imbituba, Ah, Florianópolis. que legal, A né? gente André? foi. Curitiba, foi subindo, São Paulo. E aí depois a gente passou. Onde é o SBT lá? Esqueci o nome da cidade. Que é colada com São Paulo, na Grande São Paulo. Ali. Não sei também. Não é São Bernardo. Bom, mas enfim. A gente deixou. Quando eu tava chegando aqui, a moça começou a reclamar no grupo. Minha cachorrinha não tá se dando com ela. Minha cachorrinha não ela não deixa minha cachorrinha em paz. Pro meu funcionário que tava comigo, ela vai devolver esse cachorro. Osasco, isso mesmo. Osasco. O último ponto que a gente Grande parou foi Elton. Osasco. Aham. A gente passou, quando a gente estava descendo, isso aí foi uns 3 dias de viagem. Quando a gente chegou aqui no domingo, na segunda-feira, a Paola. Acredita que a desgraçada quer que eu vá lá buscar o cachorro? Eu falei, não. Aí peguei e liguei para ela. Disse, querida, olha só, tu tá com o cachorro há 2 dias. Uhum. Então, tem um tempo. Era filhote, não era? Não, adulto? uma fêmea adulta, coisa mais lindinha, assim, pretinha. Olha só, precisa dar tempo de adaptação. Me manda uns vídeos, porque daí eu tentei. Não, olha só, nesse caso, assim, ela era muito feliz. E ela pentelhava a cachorrinha que ela já tinha. Uma querida. Ela queria. Sim. Lógico, a cachorrinha se incomodou. Eu falei assim: ó, o próprio incômodo da tua outra cachorrinha pode durar até 1 mês, 2. Porque mudou pra ela também, um outro indivíduo. Uhum. Não quero. Eu falei, quer saber de uma coisa? Porque tu já não queria. Porque com toda a ajuda. Adoro, André, Ou tu adoro. já te arrependeu, então é porque tu não queria. Disse, Paola, quer isso que a Paola, coitada, saiu lá de Canoas, veio aqui em Torres, pegou, levou no carro de volta e tal. Então, lógico, precisa se pensar em tudo, né? Um animal que já tinha passado por um trauma terrível, sabe, assim, Sim. terrível. Então, Geralmente, principalmente cachorro adulto, é muito fácil, eles vão se adaptar de primeira já. Uhum. Os que eu adotei já se deitam no sofá, já vão até fazer necessidade na rua. Até o trabalho e tudo da mais. chegada também tem que ser pensado, né? Não É. é só botar É. ali, chegou mais um membro, Chegou mais né? não, principalmente quando mudança. tem mais, né? É. Mas eu digo, a casa que tem menos, já é mais fácil, né? às vezes só tem às vezes. Mas vamos, via de regra, tá, às vezes dá muito certo. Mas assim, filhote. Queria perguntar pro André, depois se o Jorge quiser falar também. Filhote, André. A pessoa que está pensando em adotar um filhote, seja de raça mesmo, ou sem ser de raça, Sim. o que ela tem que ser realista e levar em consideração que vai acontecer nos primeiros meses? Ela tem que saber que. Eu tenho um exemplo que eu dou para quem me se procura, para os preparar, clientes, né? que é o seguinte: às vezes já tem filho. Eu digo, tá, quantos anos o teu filho levou para ir no banheiro sozinho? E não te pedir, dizer assim, ó, vou no banheiro, eu me limpo e tal. Quanto tempo um ser humano leva para fazer isso? Lógico que varia, mas vamos fazer numa média de 5 a 7 anos. Acho que uns 5 anos Sim. para criança ir no banheiro sozinha e dizer, não, eu quero ir no banheiro. No mínimo 3. Eu não sei se, eu acho que um pouco mais, tá? Eu digo assim, Aqui sozinho. ninguém tem filhos, né? É isso, então eu não humano. sei dizer. A Mas, gente não é muito forte o nesse Elton também, aspecto. né? Mas é que eu digo assim, O Elton. 2 anos e meio, Não, 3. tá, A mas opinião vamos lá, do pai. 3 anos. 3 anos Quem para entende? Pai de humanos. 3 anos para criança ir no banheiro sozinha, não precisar de ti e tal. São 3 anos? Aham. Sim. Aí, às vezes, o filhote entrou 20 dias. Faz xixi e cocô por tudo. Eu digo, não, mas olha só. Às vezes não tem nem a musculatura, não é desenvolvida, não Sim. consegue.
fisiologicamente o indivíduo não está preparado. Como uma criança, a criança nasce da mulher, mas ela não sai preparada. Muitas vezes ela não tem ainda a musculatura para segurar as necessidades, não está pronta, por isso que usa fralda e tal. Tem criança que já sabe pedir e faz na fralda. Às vezes Sim. acontece de ainda não conseguir segurar as Sim. vontades. Então, O cachorrinho é muito mais rápido e não, planejado, desenvolve né? A muito gente mais planeja, rápido. então a Só gente que vai assim, ó, saber eu que vai ter, eu tenho que saber, ele não vai vai ter um aprender, ele compromisso. não vai aprender a fazer xicocô em um dia, entendeu? Mas tem as regrinhas para ir Claro, eu preparo o educando com muito ambiente. carinho. Claro, eu preparo E o é coisa de ambiente. quanto tempo, assim, a média, tio Então, André? isso vai variar. Tem indivíduos que aprendem em uma semana. Tá. Tem indivíduo que aprende sozinho. Só que aí, lógico, o tutor dentro de casa, ele vai ter que tomar alguns cuidados, né? Uhum. Ah, tá chorando muito. Dicas. Por exemplo, eu trouxe o filhotinho, ele tá chorando muito. Aí ele chora muito, ele late, ele chora à noite, aí eu coloco em cima da cama. Obviamente ele vai parar. Obviamente. Sim. Porque ele vem para um ambiente aconchegante, ele tá perto de alguém. É o que eu sempre Ele fiz sente quando eu adotei Então, filhote, daí ficar na cama pro resto da isso. vida. É. Aí o que eu tenho que pensar? Se eu vou querer tirar da cama depois, eu vou ter um problema. O ideal é que eu arrume um cantinho, um espaço, um quarto. Pode dormir na verdade, eu não dito regra para ninguém, né? Nem para os meus clientes, nem para nada. Eu não dito. Quer botar dormir na cama? Bota, quer botar. Não tem problema nenhum. Cada A caso não é um ser caso. É. que aconteça um problema que gere um desvio de comportamento que precisa de correção. Agora, se não, o que eu aconselho? Eu digo, mas quer botar dormir no quarto, quer botar dormir pertinho? Põe a cama do lado. Porque a gente não pode também criar uma dependência no animal muito grande. Porque aí se eu preciso viajar, se eu preciso deixar no hotel, se eu tenho que deixar com alguém, se tem que ficar em casa sozinho, Uhum. se alguém vai olhar, são vários fatores que eu vou ter que levar em consideração. Então, tá fazendo xixi e cocô pelo apartamento inteiro, às vezes tá comendo comida inadequada, tá comendo demais, ou pode estar comendo de menos, ou pode, o espaço que eu escolhi, porque o que eu digo, o espaço do banheiro dentro do apartamento, geralmente que é mais confinado, quem escolhe é o animal. Uhum. A hora que ele escolheu e começou a fazer lá, é lá que vai Pior- ser o banheiro. Pior que é Uhum. assim. Mas é lá na minha sacada onde eu tenho churrasqueira, eu não quero que seja lá. Mas vai ser lá. Não vai ter o que fazer. Uhum. Mas eu queria que fosse lá. Não, lá não vai funcionar. Mas tem regrinhas, assim, de educação para a pessoa poder... Claro. Por exemplo, o chorinho. Como é que faz? Primeiro dia que adotou um filhotinho, o filhotinho vai chorar. Choro é o mais simples. Não quer que o cachorrinho durma na É cama. o mais Faz o simples quê? de todos. Deixa eu chorar. Deixa, põe lá numa pecinha, põe no banheiro. Deixa eu chorar. Põe Isso. no banheiro lá, com a caixinha, com a caminha, Tá, deixa aguinha, eu contar um caso. põe jornal pra ele fazer Não, em cima. vamos de preparar. já. Não, de preparar. Beleza, mas por que eu quero ser direto? Ah, Porque a pessoa tem que saber que ele vai chorar 3 noites. no máximo, acho que uma noite hoje Vamos em botar dia. 3, Eles vamos- estão melhores também, a gente tá evoluindo, os animais também. Acho que é uma noite hoje, Mas vamos hein? botar 3. O que Tá. são 3 noites para 20 anos? É nada. É isso aí. O que são 3 noites para 20 anos, entendeu? Tem jeito. Agora, se tu me pergunta, não, mas tem maneiras de amenizar? Com certeza. Tá? Por exemplo. Mas ele vai chorar. Tá, Isso mas aí- o que pode dar pro conforto? Conforto Então, pro cachorrinho isso. recém-adotado, pra Tá. ele ser confortável na primeira noite. Um barulho, uma televisão ligada, um Hum. rádio, um ambiente aconchega, porque também não posso querer chegar, né? Vou botar dormir lá no banheiro. Entendeu? E aí eu fecho a porta do banheiro, às vezes não botou água. Então, primeira coisa, um ambiente aconchegante. Uma caminha legal. Pode ser até num banheirinho, uma Pode ser na despensa. sacada, no banheiro, pode. Uma comidinha, num canil. Se eu tenho a casa, tem o canil, pode ser lá no canil. Então, Uhum. um ambiente aconchegante, seguro, que o animal possa se proteger, se tiver vento, chuva, barulho e tal. Uma caixinha. Uma caixa, uma toquinha. As casinhas em formato de toca são as melhores, né? Eles adoram. Uma toquinha. Mas eu fui desprevenido, eu não comprei. Uma caixinha de papelão forrada. Uma caixinha vai te servir. Um rádio ligado, uma televisão. Eu gosto bastante da Dog TV, uso bastante a Dog TV nos meus treinamentos. Para sensibilização e tal. Ali um som ambiente, uma camiseta. Peça com o cheirinho da Isso, pessoa. uma camiseta, um pijama e tal. Coloca lá. São maneiras de amenizar, são estimular muita atividade antes de dormir. O Cansar filhotinho, ele de isso, dia. deixa bem cansadinho lá e corre e tal. Uhum. Às vezes tá lá dormindo, vai lá e chama, acorda. Sabe? Bota fazer pra daí à noite vai dormir capotar. e tal. Mas são coisas para fazer amenizar. Uhum. É um indivíduo que tem muita ansiedade de separação ainda, mas ele chora demais, ele uiva, ele tal e tal. Tem que deixar, não tem o que fazer. Uhum. Eu, conversando com uma enfermeira de hospital, de maternidade, aí ela me falou isso.
Ela assim, você tá, mas olha só, eu tava chorando, né? Eu da maternidade. Tá, vocês não vão ver? Não, a gente não vê. Não, por quê? Porque só piora. Toda vez que a gente vai ver porque que tá Sim, chorando, aí a chora mais. criança chora mais, é que é o Aí contato, tu não né? reforça, não chora. E depois vai acostumar, é da vida, Não. né? Ela foi tirado da mãezinha, foi tirado dos Você imagina- irmãozinhos. É natural, mas O depois meu- ele vai ter uma o vida meu tão bebê boa humano, do teu né? lado que ele vai esquecer. O bebê humano tá aqui na quer ficar casinha ali da mãe e tal, direto. Imagina, saiu. É tudo novidade, né? Então, qual que é a defesa? Chorar até pra... É. O que é o Gente, choro? Como é no humano? É atrair É, o grupo, né? Pra atrair, então... Mas se tu sabe que ele não tá ali sofrendo, ele tá ali com toda a condição, tá tudo deixa chorar certo, aquela tá tudo noite, certo, é isso aí mesmo. né? E daí ele vai acostumar A desse cliente jeito. botou a babá É. filmar pra me mostrar. Uhum. Aí me Ai, mandou um gente. vídeo. Eu Tem- A babazinha eletrônica pra filmar. eu boto câmera também. Aí me mandou. Aí ela assim, tu olha. Olhei uns 40 minutos de vídeo, né? Aí tá, o que tu achou? Eu falei, eu achei que tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, é que a gente não tá falando de gatinho, né? É porque a gente falou de necessidades, de xixi e cocô, né? Pra quem, assim, às vezes não tem tanto tempo, também é uma ótima opção, né? E quem mora em apartamento, muitas Mais vezes pensar independente, no né? gatinho, porque o gatinho, por exemplo, o problema das necessidades é só botar, Não é existe. levar o gatinho e a Não caixinha de existe. areia. Uhum. Ele já tá acostumado a. Vocês têm gatinhos também, Gê? Sim. E é engraçado porque a gente fala em cães, em adaptações, mas o gato também. A pessoa às vezes fala, ah, não, o gato é mais, não é tão sensível assim, é só largar lá no apartamento Ah, e não é, gente. vai querer brincar muito. Mudança, por exemplo, ele sente mais. Vai chorar E na sente primeira a noite, eu acho presença também, do né, dono. minha? Eu falo isso porque, assim, eu morava com a mãe, com os cachorros, com 3 gatos, e faz 5 meses que eu tô morando no apartamento. Inclusive, fiz tapetinho que elas fizeram fora. Eu também tô passando por essa fase também. Botei câmera, deixo Faz minha com as roupa... gatinhas no apartamento? Não, eu tô com a Lisa no Lisa, apartamento. Então, aham. assim, eu também fiz essa adaptação, embora ela já fosse minha, mas eu morava numa casa, agora eu fui para um apartamento. Uhum. Então, ela também tá passando por essa adaptação e eu tenho que entender isso. Deixo a minha roupa Isso. com Os cheirinho, cuidados devidos, hein? né? Botei câmera para monitorar, até porque é difícil para controlar Uhum. latido, para ver se realmente está incomodando. Deixo o radinho ligado, eu tô tomando esse cuidado. E quando eu vou visitar a mãe lá, tem os gatinhos. E eles vêm, eles escutam minha voz e eles vêm, sabe? Então, às vezes, o pessoal acha que, não, o gato é mais na dele. Não é, gente. É um animal porque fantástico, precisa né? de Não conhece carinho, tão precisa bem de o Não é gato. tu ter o gato e deixar o gato ali. Gente, o gato precisa de dias adaptação sem aparecer, também. né? Sabe que na escala... Diz na que é es- bom sempre ter dois, se é em apartamento, ficar 2 junto? gatos, né? É isso. Na Eu quero, acho que escala... qualquer animal, tá? Ah, é. Na É escala companhia, de né? desenvolvimento, na escala de inteligência, eles estão na frente do cão, né? Gente, é Uhum. impressionante, porque às vezes o Uhum. pessoal, não sei se é bem preconceito, mas olha meio de lado, acho que gato é mais, não, é Aham. mais, deixa ali, fica Sim. muito Ele, tempo inclusive, é sozinho. mais sensível a mudanças. Mas e tal, ele é ele mais sente sensível. falta É. do dono igual, ele Sim, precisa de precisa de adaptação carinho. igual, Cada um tem uma pensar Mas como tu personalidade igual. falou, Tati, é um diferente, animal, cada gato é um animal gato. fantástico também, né? É um animal que eu digo mais, Adaptação mais de fácil, sim. adaptação É. por conta ali das necessidades, também da Resumindo- higiene. Resumindo, Gato, eu não dou banho em gato. Ele tende a dar Também não. menos Eles trabalho se do autolavam. cachorro. De Dá. trabalho, Via sim. de regra, ele Via tende de a dar regra, menos sim. trabalho. De trabalho, Merece sim. carinho, atenção. Claro, A vacinação, O tudo certinho, planejamento é o atenção. mesmo, né? Tudo, claro. A responsabilidade é a mesma. Quando vai viajar, tem que saber despesa. quem é que vai ficar com um gato. Isso, é isso aí. Agora, Muitas vezes o gato a é legal que questão de alguém vá na adaptação. tua casa para Isso, cuidar é do melhor. gato, É. diferente Melhor. do cachorro que tu já pode deixar numa Eu tenho creche. no O hotel... gato é melhor ele Então, ficar na própria eu casa. tenho no hotel espaço onde eu possa quando também abrigar os viaja. gatos. Tu não Bacana. tinha, né, André? Não tinha. Agora eu tenho, porque eu eu vi tenho... uma publicação. Porque eu tenho... Bacana, Não, novidade também. é, Eu também não sabia, eu Não, mas o vi que acontece? Por que eu não os divulgo? famosos Ele ali não é do aberto. gatos teu. Eu não é aberto, porque Mas eu só... agora ficou aberto. Não, eu só fiz porque tem clientes meus que o cachorro e o gato dormem junto. Ai, querido. É que eu acho que eu vi essa publicação. E eles não podiam Lindos, separar. maravilhosos. E eles não podem separar. Amor. Daí eu fui obrigada... Eu fiz 3 suítezinhas lá, Sim. que abriga legal. cachorro e gato Ai, junto. que legal. Só que qual foi Suíte o... mista. Então, só qual foi o cuidado que eu tive que ter? Isolamento acústico, para eles não ficarem ouvindo os cachorros. Interespécies. É Aham. estressante. Porque Sim. eles não ficarem ouvindo, já vai ter o cheiro É e tal. porque o gato, quando sai de casa, pra ele já é um estresse. Isso. E eu Nesse separei caso, o não, prédio. porque tá com o maninho Eu tive dele, que fazer num canino. prédio separado. Uhum. Então, aí qual foi o pedido desses meus clientes? Quando eles mandavam o cachorro para mim, e aí uma pessoa ia cuidar do gato, eles sentiam. O gato não comia igual, não tá. Quando ela Olha. tentou deixar os dois, o cachorro ficou péssimo, porque não se adapta de ficar sozinho. Aham. Eles não gostam de ficar sozinho. Uhum. Aí eles começaram. Melhores Foram 3 manos. clientes. Não, foram 3 clientes, eles começaram. Tu tem que ter um gatil, tu tem que ter um gatil, tu tem que ter um gatil. Eu falei, não, eu não vou ter um gatil.
eu vou ter 3 suítes, mas eu não levo gato sozinho. Só pode ir ali se dorme com o irmão. Então Uhum. meio que ficou as 3 suítes deles, assim, Que sabe? bacana. Aí eu tive que tomar cuidados, a Aham. gente falando dessa questão de adaptação. Tive que isolamento acústico, lógico, os confortos, ar-condicionado, Aham. essas coisas, mas assim, separar, usar Aham. existe um feromônio lá de adaptação do gato. Uhum. Sempre tem que ter no ambiente, porque ajuda Ah, que muito. bacana. Então, a gente teve que tomar alguns cuidados, que são E cuidados se que eu... sentem confortáveis daí, mesmo fora de Não, casa, lá estando com os esses maninhos. ali não, É. zero. Por- E é, brincam. Legal. E E na, tem- na, é na bacana. feira, no espaço da feira, como o nosso espaço é limitado, é por isso que a gente evita levar os gatos. Não vão se estressar demais. Sim, são esses Porque estresses como é um aí do espaço muito ambiente. pequeno, né? E a Uhum. questão do barulho, lado do até o cachorro, né? movimento que é no corredor do shopping, Uhum. a gente evita de ir. Porque o pessoal Agitação. pede, Não é os gato, gatos. não, A gente, às vezes acontece de levar, leva, deixa um pouquinho separado, mas assim Uhum. é mais difícil. Então a Sim. gente acaba preferindo não levar para não causar Aí esse... escolhe ali por foto e Pelo depois Instagram mesmo, não tem muito depois erro, né, recebe. com relação Uhum. a comportamento de gato, e Ah, acaba bacana. doando pela Sim. internet, visita a casa, vai lá, conversa com os donos, a gente até prefere Sim. que seja assim. E a pessoa, vamos supor que já tem um gato, vamos falar de adoção, já tem um gato, quer adotar um cachorro. Qual é o cachorro ideal para essa pessoa que já tem um gato adotar? O que que as pessoas às vezes acabam não tomando esse cuidado, que são os Uhum. cuidados que a gente falou, né? Eu tenho que me atentar quais são as características, como é que esse gato é, entendeu? Tá, é que cada Gato é mais indivíduo é diferente, sabe? né? Nunca tem um tiro, né? Assim, Tá. bom, é isso aqui, ó. Tá. Uhum. Falar de vida sempre é muito complexo, É. né? São vários fatores a se avaliar. Mas assim, em resumo, eu não posso ter um gato em casa e aí eu tenho um cachorro lá de relato que como é que ele é? Não, ele caça gato, ele caça rato, eu já Sim, sei que daí não vai me esse, levar. infelizmente, esse já não. Ele morava lá num sítio e tal, e ele matava as galinhas e tal, agora foi abandonado. Não, então eu já sei que não dá. Filhote é ótimo para te inserir com outro animal, entendeu? Porque daí Porque daí tu tem a adaptação. é, Sempre é melhor, né? quando já tem um gato, às vezes, quando possível, se for adotar um cachorro, um filhote, filhote é melhor. ou um cachorro que já coloque com gato, leva para tua casa, pro teu apartamento e faz o teste, pode ser o né? inverso, né? Eu tenho um cachorro, quero levar o gato. Uhum, Então, eu tenho que conhecer o meu animal, como é que ele é na rua. uhum. Isso é Como é muito que ele é quando vê um individualizado. gato. Eu tenho que vai ter dar. essa noção. Mas dá para fazer uma aproximação de boa? Sim, Aí sim, aí é uma Tranquilo. aproximação mais positiva. famílias Coloca muito eles comerem espécies. juntos. Isso. Olha, os meus clientes, a maioria, Sim, nossa, assim, eu sim. convivo Quando lá não com é tartaruga, caçador. com pássaro, com, sabe, é. assim. A maioria dos cachorros convivem bem, né? Com Isso. os gatinhos. O cachorro gosta muito de grupo, de bando. Ele gosta de bando forte. Aham. Eu brinco, eu tenho uma cliente lá que tem ave, tem papagaio. Eu digo, E eles gosta. O gostam. papagaio voa, cuida de cima, o gato faz. Legal. Eles se Os complementam. músicos de Bremen. Eles se complementam. E assim, voltando a falar agora mais um pouquinho de filhote para adoção de filhote. Eles vão muitas vezes roer. Aí como é que a pessoa deve já se preparar? E saber que isso vai passar, né, gente? Não é porque tu levou o filhotinho para casa, ele vai chorar uma noite que tu vai querer devolver. Não é porque ele vai passar pé da alguns cadeira. meses roendo algumas coisas. A Que gente, tu, não, não, eu falo brincando assim, né? Que mas tu já tem que saber que ele tem Quando a pessoa vai adotar, eu digo, a probabilidade é grande. A né? probabilidade é A não ser grande. que ele seja daquele uns que não acontecem, batatinha, Mas a assim, probabilidade mas é a grande. maioria vai fazer, né? Vai fazer. a gente sempre deixa o Maioria. alerta, né? Se desprende de bens materiais, filho. É. Porque não vai ter Toma cuidados, escape, né? Toma cuidados, né? Uma havaiana perdida, Levanta sempre o chinelinho. E saber que vai durar pouco tempo esse comportamento. E se não durar também pouco tempo, eu tenho que ter paciência, né, Tati? Mas eu acho, sabe o quê? Que o convívio é o que diminui isso, tá? Porque quais são os cachorros que ficam, não sei se eu tô falando certo, os cachorros que ficam mais hiperativos, mais até de querer roer, de pular na gente. Quanto mais afastamento eles têm da gente, quanto mais tempo eles passam. A ansiedade se eles passam Mas eu acho que daí é do perfil do animal, né? Porque eu acho que não. só no pátio, ou de repente deixa preso num canil sempre. Daqui a pouco o animalzinho, daí ele vai. Quando ele sai, ele fica mais agitado. Eu acho nunca é uma ciência exata. né? Não, porque assim, eu no meio dos meus, eu adotei 2 irmãs. Uhum, Inclusive, eu adotei de uma outra ONG. uhum.
E elas são terríveis. Uhum. Eram terríveis, né? Uhum. Agora elas já estão com 7, 8 anos. Aí fica Elas são porte grande. Uhum. Elas comeram uma calça jeans. Sim. Quando era o lá Duas. bebê, antes de 1 ano, né? Filhotonas até Uhum. 1 ano e meio. Ainda Uhum. elas aprontam? Ainda elas Mas tem indivíduo aprontam. também que vai Mais certeiro a uma, vida inteira. mais uma. Elas É, ainda não, mas a aprontam. maioria Mas não é para. com a intensidade de um Uhum. filhote. A Mas Dami e a elas Cara Preta continuam. não me incomodam. Não, elas destruíram umas portas. Então, eu acho que é mais o perfil do animal. Animal. E classificando nisso. Ele tá mais intenso quando é Uhum. filhote, vai Uhum. destruindo Uhum. sofá e Mas aí depois pode ela fazer o acalma, quê? mas continua sendo ativo. Mas aí pode dar o quê pra essa foram fase de tratados filhote? iguais. Dá uns brinquedos Isso pra aí, ele comer menos estimular, chinelo, dá uns estimular. brinquedos pra ele comer, sai pra passear, Cachorro feliz é cachorro né? cansado. Exatamente. E o Cachorro ocioso. convívio, e a fala, né? A gente conversa e eles entendem o tom de voz da gente. Então tu vai, né, vai reprimindo, não faz isso, né? Daqui a pouco eles também são espertos, eles vão Mas aí entendendo. existe um outro ponto, falando do comportamento, né, em si, Uhum, falando da parte técnica. uhum. A primeira coisa quando o cliente me contrata, ele fala assim, ó, eu quero que o cachorro pare de roer. O que tu pode fazer? Aí eu digo assim, eu só posso fazer depois de eu entender por que ele tá Tá roendo. ruim. É. Enquanto eu não entender, eu não posso te responder nada. São vários fatores. É assim, ó. É isso. É desleixado? É mal cuidado? Não mal cuidado no aspecto financeiro, por exemplo. O cara diz, não, ó. Pode levar pra creche. Pode e tal. Come a melhor ração. Melhor banho que tem lá no pet, eu digo qual o pacote mais caro eu dou. Mas muitas vezes ele não tem uma. E ele Tanta ainda é arteiro. atenção, tanto Isso. carinho. Isso pode contribuir? Pode. O ambiente que se predispõe a instigar a arte no indivíduo. O que é esse ambiente? Um jardim, uma piscina. Ai, coisa boa, mas daí deixa o jardim, né, gente? Então, mas acontece. Pelo menos pode acontecer. durante 6 meses, 1 ano, deixa o jardim. Pode acontecer. E aí tu tem um outro aspecto. Deixa ele A cavar. falta de liderança. E aí tu tem também um aspecto que pode ser o indivíduo. Tá, O indivíduo por si só é um indivíduo ansioso. tá. O indivíduo por si só é um indivíduo que tudo é certinho. A atenção, a liderança, o exercício físico, tudo. Tipo assim, tu senta aqui com o cliente e tu olha assim, mas não tem nada errado. Mas daí já é O exceção, né, universo seu tá André? favorável. Daí Mas é uma exceção, exceção né? que pode Sim, acontecer. sim. Mas aí o que a pessoa tem que saber? Que aquele indivíduo te apresenta aquela característica. Uhum. Ele te apresenta aquela. Teve há um tempo atrás um cliente meu falou assim: mas tu já me falou várias vezes que pode ser que não dê e tal. E o cara lá disse que me cobra tanto e daí o cachorro vai parar de fazer. Olha só, daí eu não sei o que ele vai fazer. Eu não vou até onde o cachorro vai parar de fazer. Sim. Eu vou até onde eu acho que ele vai evoluir. Não, isso aqui é dele. Ele vai ter sempre aquela característica, É uma mas ele pode, característica, mas é uma ele pode característica. melhorar um pouco Claro, dentro daquelas características mas aí igual a gente, né? nós temos como atenuar. Aham, Um cachorro que é extremamente ativo, extremamente destruidor em casa e tal. Como é que eu vou atenuar isso? Atividade física. E contato, Castração, atividade carinho, física. contato, muita Claro. conversa. Eu acho que isso até para filhote. Quanto mais ele tiver em convívio ali com a família, Quanto mais tu estimular a quanto cabeça mais dele, ele melhor. estiver sendo conversado com ele, xingado, Estimula. Atenção, Ele atividade física, ele companhia. vai porque eles são inteligentes. Ele é um animal que gosta de contato. Uhum. Eu falo muito com vocês, conversa muito com os cachorros de vocês. Mas não falando de treinamento. Porque, por exemplo, para eles aprenderem as coisas, eles gostam de posicionamento. Aham, Quanto menos tu falar, melhor. aham. Quanto menos tu falar, não adianta eu sentar aqui, ó. Não pode roer aqui, tá, amor? Destrói não. a mesa. É não. Não. Agora, na parte boa, tu falar é maravilhoso. Aham. Sentar, conversar, e com essa barriga E eles e tal. começam a entender tudo. Fazer Eles voz de adoram. bebê. É isso. Não, isso aí é padrão, né? Isso aí é. Ai, gente, é só alegria. Gente, as pessoas têm que ter. Quem não tem, não sabe o que tá perdendo. Será que tem muita gente que não tem Tem. animal em casa? Tem. Será que ainda tem? Imagina se cada uma dessas pessoas que não tem animal em casa, mas que simpatiza, Tem muita. abrisse o coração. A gente eliminava daqui a pouco o Criciúma e podia ser uma cidade sem animais de rua. Claro, praticando a guarda responsável. Isso. Importante quem adotar saber
Que o que que é uma adoção? É uma adoção do indivíduo que vai viver, se for um filhote, uma média de 15 anos. É um indivíduo que precisa do espaço, né, Claro, adequado, claro. que precisa Atividade, espaço, claro. a questão da saúde, a vacinação, tem as doses ali, as 3 doses de vacina, espécie específica Ração, que vai tem ficar que dar para o filhote, doente, vai. ração. É importante saber quando vai viajar, quem é que vai ser o apoio, Isso, se vai ter um parente, um amigo que fica, se tem um hotel, uma isso. creche, mas tudo isso é tão simples, né, gente? É fácil É Aí se a só de gente, resolver. E o se a gente for olhar o amor, outro a lado, isso. diversão, gente, é muita Aí vale a diversão. pena. É Eu digo, cada pose que eles fazem, eu fico em casa assim, final de semana inteiro, eu fico ali com os bichos, eu me distraio direto, nós não três não precisa temos filhos, né? televisão. Uma coincidência, os É. três não têm filhos. Quando eu converso com meus amigos que têm filho, eu brinco, eu digo, não, eu não tenho, eu tenho 14, pô, e tal. E aí eu brinco. E aí, e às vezes a gente entra até nesses assuntos, assim, de quanto é o custo, são 14, né? O É o custo é custo bem real. menor, né? Mas é Não, bem não, eu digo menor assim, que uma criança. financeiramente, não, mas aí eu digo assim, ó, mas vale cada centavo pra mim. Cada É centavo. baratíssimo pra mim. É alto, não digo barato que eu tenha sobrando, porque Sim, é sim. suado cuidar, assim, é muito trabalhado. Mas é que eu digo assim, vale cada centavo, assim, de... Sim. É porque é muito amor, é muita É, gratidão, é muito companheirismo, é muita diversão. Não tem uma pesquisa, uma estatística, tudo que as pessoas que têm animais de estimação morrem bem menos de algumas adoecem doenças, menos, né? criança tem mais imunidade, adoece A menos. criança, gente, deixar a criança conviver com os Numa bichinhos pauta pra desde te trazer pequena, se uma misturar. pediatra. É, Tem várias clientes é, minhas pediatras vamos e trazer aí para elas esse convívio falam, com É criança. importância também para. É questão até com o pessoal que trabalha, que sofre com depressão, ansiedade. nossa, Então, Um apoio emocional, né? gente, maravilhoso. eu já conheço pessoas que tinham aversão a animais até o momento de se permitir Sim. ter um. E Isso quando é- eu falo E daí permitir, não vira, é né? ter, Vira a é chave. permitir sentir. Uhum. Aí, Isso. teve uma que. Duas, inclusive, viraram protetoras também, assim, porque. Uhum. Por isso que a gente falou no começo aqui do podcast. A sensibilidade vai aflorando. Enquanto a pessoa não Uhum. experimenta, não dá de explicar. Aham. É. É porque culturalmente antes era o quê? Lugar de cachorro era na rua, era na Sim. corrente, era para cuidar de pátio. Era Então um as animal de pessoas não serviço. eram sensibilizadas, né, para esse Uhum. contato. Então tem gente muitas vezes que não abre o coração porque ainda tá lá com esse, né, com essa ideia errada, né? Mas abre. Gente, não tem? Às vezes o filho força para adotar um bichinho, os pais, não quero, não quero. Dá uma semana, não, um não. ano, o pai tá É lá isso, dormindo vira com o deles, cachorro, Isso. né? É Ou um bem comum marido, ou uma acontecer. É, esposa Bem que não comum. aquele que não gosta. queria Isso. é o que o Isso. bicho fica fã, assim. Não gosta, não é porque a pessoa não gosta, porque a pessoa é má, é porque a pessoa nunca nem abriu essa possibilidade. Mas a tive um- partir do momento que eles entram na vida da pessoa, eles Eu tive um Por isso cliente. que as pessoas têm que estar abertas a cogitar a adoção. Porque o bicho não é igual a gente. A gente sempre vai ter, tu vai ter uma amizade. A gente tem que estar sempre negociando uma amizade. As pessoas têm, né, problemas, jeitos Sim. diferentes de ser. O bicho não, o bicho ele é muito mais, ele se doa Se a muito gente mais pra remeter gente, ele lá é na muito mais aproximação fácil de deles pra com a conviver. gente, na aproximação deles para com o homem, nós é porque a imensa maioria das pessoas não sabe, mas nós temos uma dívida, a gente tem que respeitar todos os animais, né? Mas a gente tem uma dívida eterna que a humanidade nunca vai pagar com cães e cavalos. A sociedade moderna ela surgiu por causa dos cachorros e dos cavalos. Nós somos o que somos hoje e quando a gente traz esses indivíduos que, por milhares de anos, nós nos aproveitamos dessa relação. E foi uma aproximação natural com os É uma cães, né? aproximação natural, ela aconteceu, se desenvolveu. O cavalo que nos permitiu percorrer, depois da domesticação, nos permitiu percorrer grandes distâncias Uhum, em um tempo muito menor e carregar peso. uhum, O animal o cavalo para essa função foi o primeiro. sim. Então assim, ele nos ajudou muito. E antes ainda, o cachorro. E aí o cachorro nos ajuda de uma E o maneira. cachorro aprendeu, né, o que a gente gosta, o olhar que eles fazem. Não, Tudo isso é uma ele- evolução nós temos que uma eles tiveram. dívida. Me fugiu o termo agora, mas tipo assim, Histórica. uma dívida, não, eu não acho que o termo histórico ele se enquadra, mas nós temos uma dívida para com eles, assim, porque além do desenvolvimento da sociedade,
Eles nos ajudaram na caça, a comida começou a ficar mais Uhum, abundante, uhum, nosso cérebro se desenvolveu mais. Então, uhum, são vários, são os aspectos, sabe, que nos ajudaram nessa evolução. E aí, lógico, é, não era nada parecido e nem romântico como é a nossa uhum. relação, entendeu? E agora eles estão nos ajudando mais do que nunca, E porque esse hoje, afeto é muito não, hoje importante. eles são cães de serviço, eles são cães guia de cego, eles são cães policiais, eles são bombeiros, eles são, E são sabe? nossos melhores amigos, É isso mesmo. né? São nossos Gente, filhos, nossos Nossos melhores babies, filhos, amigos, nossos alunos. nossos nossos motivos de longas alunos. conversas que nem hoje, né, É isso. Nem Tati? hoje, muito. Ó, vamos começar o encerramento. Acho que a gente já papeou bastante, né? Mas é isso, vamos, gente, vamos abrir o coração. Quem não tem, abre o coração para essa experiência. Gê, eu quero saber se tu tens mais alguma coisa para colocar sobre esse tema adoção e também sobre a ONG e como é que as pessoas podem acessar ali as opções Não, a gente lindas de sempre fica, vocês. a gente sempre fica à disposição. Nosso trabalho da SOS Vira-Lata são longos 15 anos tentando mudar a realidade dos animais de rua. E a gente foca muito na conscientização. Nesta parte que a gente vislumbra a maior mudança para os animais é quando nós, como sociedade, mudarmos, né? Então, é conversando, é mostrando, é debatendo os assuntos, mostrando em ações o que pode ser feito, como pode ser melhorado. E a gente fala aqui em adotar animais, mas a gente também é adotado por eles, né? As nossas vidas também são transformadas com isso. Então, a gente estimula muito que as pessoas estejam abertas para isso, né? E felizmente, eu digo que cada vez mais temos pessoas que gostam, que se importam, que sensibilizam com a causa, porque é o bem. E o bem nunca é demais, nunca é ruim, né? Uhum. Sempre vai trazendo boas coisas, boas energias, boas evoluções. Então, o pessoal que acompanha o nosso trabalho pode sempre estar visitando a nossa página na rede social, @SOS Vira-Lata, e as nossas feirinhas de adoção, que acontecem todo mês, sempre no segundo sábado, que eles falavam uma época que é sábado mais, né? Quando Uhum. o comércio estende, a gente está sempre no shopping, fazendo adoções, conversando com o pessoal, falando um pouco do nosso trabalho, que é totalmente voluntário, a gente se dedica quando consegue, quando dá. E a gente não tem abrigos, né? A gente mantém alguns lares temporários. E por isso que é tão importante falar em adoção, né? Porque é a oportunidade que a gente tem de tirar um animal que já saiu da rua e direcionar ele para uma família, para um lar que vai abrigar e dar um final de vida para ele feliz. E daí, com isso, a gente dá a chance de resgatar um outro, de transformar uma outra vida. Por isso que a gente fala muito em adotar. Se você tiver a oportunidade de conhecer mais a fundo o quão maravilhoso é ter um animal, que seja pela adoção, né? Pode ser por outros meios, sim, mas dê preferência para que seja adoção, porque daí a gente consegue fazer um círculo maior de ajuda, né? Então, eu incentivo isso. Qualquer dúvida que tiverem, procurem a gente na nossa página. E eu fico à disposição para a gente estar sempre debatendo, que é um prazer para mim estar aqui, junto ainda com o André, que também acompanha. A gente se acompanha o trabalho um do outro já de longa data. E eu fico muito feliz por conhecer pessoas tão maravilhosas que gostam de animais e que fazem a diferença na vida deles. Obrigada, Tati. Gê, muito obrigada também. E a gente quer contar contigo várias outras vezes, em vários outros episódios, que vai ter muita pauta interessante. A gente já surgiu com várias aqui hoje, né? Obrigada mesmo pela Obrigada, obrigada. participação e parabéns por tudo que tens feito ao longo desses Imagina. anos. Quantas adoções tens ideia? Uma vez a gente Já fez intermediaram uma pela vez a gente fez o SOS? levantamento, mas assim, somos mais de 10.000, Uhum. né, ao longo desses 15 anos. Mais de 10.000. A média hoje, a gente, por feira, é 10 animais, Uhum. normalmente por E sempre com feiras. acompanhamento depois e tudo, né? Mensal, mais ou menos isso, assim. Mas assim, qualquer uma Sim. Isso. É a vitória, é a Sim, alegria sim. total. Não, e a Então, mudança de cultura, a como gente nem vê tu números, falou, assim. desses cachorrinhos caramelos, fiapo de manga, tudo, passeando com os tutores Cada no vez mais centro ganhando da espaço, cidade, né? é a coisa mais linda. Isso eu tenho certeza que é mérito lá do que vocês foram Todo mundo, precursores, de todo mas mundo. vocês foram precursores Obrigada. nessa grande organização, assim, né, das Realmente, feirinhas, assim, como né, do ONG, como espaço para organização. adoção,
do A gente fez uma encaminhamento revolução na responsável, cidade, da graças a educação Deus, sobre assim. guarda. E hoje somos muitos, claro, né? É. Muitos protetores. Eu fico feliz. É @SOS Vira-lata. Vira-lata, para ver lá, a turma. Tem muita gente ali de tudo que é tipo, né, Gê? Tudo que é Tem. temperamento, para todos os Tem gostos, né? todas as opções, é só ir lá e aparecer e escolher. Vamos adotar então, gente. André, tuas colocações finais. Muito Obrigado. obrigada. Imagina, eu que agradeço demais. Eu fiquei muito feliz com a coincidência da data. Falei no início, né? Vou repetir, fiquei muito feliz mesmo. Quero ficar aqui sempre à disposição de vocês, à disposição das pessoas de maneira geral. Quem quiser me encontrar, pode procurar no Instagram, @educadordecãesoficial. Para as pessoas, eu sempre falei isso desde que eu conheço a Jorge há muitos anos. Nas oportunidades que eu tive de participar na feira, nos eventos e tal. Eu tenho um carinho muito especial pelos adotados. E entra um ponto muito importante aí, porque o trabalho que as protetoras fazem, que as ONGs, que as pessoas da causa, a dona de casa lá que nem sabe o que significa ONG, nem nada, e ela pega o cachorrinho, ajuda e adota e tal. Todos eles, de maneira geral, ajudam. As pessoas têm que abrir o olho para saber que isso é uma ajuda. Tu ajuda de todas as formas. Tu ajuda, primeiramente, aquele indivíduo, que a gente não fala de números, né? Se for um, é o mundo de um. Então, é o mundo daquele indivíduo. Então, tá ótimo. Né? Mas tu ajuda num macro. Tu ajuda a sociedade, tu ajuda o Estado, tu ajuda as empresas. Vocês fazem o trabalho, vocês fazem a conscientização, as pessoas ficam mais sensíveis, elas adotam. E aí, a partir do momento que ela adota, ela precisa viajar. E aí ela me chama, porque ela não tem com quem deixar. E o mundo vai girando. E aí eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar. Quando eu conheci a Jorge, eu trabalhava sozinho. Depois eu tive um funcionário, a gente estava falando disso aqui fora. E hoje a gente tem uma equipe de 10 pessoas. Uhum. E aí surge mais clínica, surge mais hotel, surge mais creche, surge mais... E aí tu tem é um macro, sabe? É uma coisa que envolve a sociedade, envolve o mundo de maneira geral. Então, é bem importante que você tenha esse carinho. E se precisar de mim, é só me procurar no Instagram. Uma coisa que eu peço, que eu sempre falo, é assim, ó, porque já aconteceu. Essa pessoa vai me procurar lá, daí eu levo uma semana para responder. A dificuldade que a gente teve para marcar, né? Uhum. E aí eu digo, não é porque eu não quero. Às vezes já aconteceu lá de me mandarem no Instagram, tá? É muita demanda, né? Tem meu seu André? cachorrinho, tal, e eu tô com um problema assim, será que tu podia me dar uma ajuda? Aí às vezes até eu ver, levou 4 dias. Mas eu respondo todo mundo, tá? Não passa ninguém. Assim, eu fico deficitário lá, mas eu pago todo mundo. Uhum. E aí eu expliquei, disse, querida, olha só. Quando a menina da agência me avisou, já tinha passado 4, 5 dias. E aí eu disse, olha, tu me desculpa, eu tava aqui com tudo pronto pra te mandar, então, mas já que tu não quer, tá tudo certo. Eu tive um outro caso que eu te contei, de um acontecimento aqui em Criciúma, também com um cachorro de rua. Uhum. Não quero falar nome nem nada pra não... Enfim. Lembra que eu comentei contigo? Aconteceu assim com um cachorrinho, tal. Sim. A pessoa achou que eu tava... Que era cachorro de rua? Não, foi como acontecido com um cachorro. E eu chamei no Instagram. Olha só, eu tô acompanhando, aconteceu... E por que eu chamei? Porque um dia eu fui pegar um aluninho meu e esse cachorro foi atropelado na minha frente. E aí eu falei, olha só, aconteceu... Ele foi subir no ônibus e daí ele desceu e tal. E aí ele acabou que o carro... Não machucou nem nada, tipo assim, o carro só bateu de lado nele assim e tal. Eu falei, será que a gente não consegue talvez pensar em conscientizar e adotar e tal? Nossa, a pessoa me... Porque inclusive a gente já tentou levar ele pra casa e tal, mas não dá, ele foge e tal. Aí eu falei, não, então realmente isso é de se pensar. Talvez a gente só tenha que pensar em alguma coisa, mas realmente tem cães que não se adaptam. Às vezes tu vai botar dentro de uma casa, ele vai morrer, ele vai se machucar. Isso que eu queria ter, mas isso porque a Claro. maioria são adotáveis. Claro, né? a imensa maioria. Agora eu queria hoje falar, mas outro dia a gente fala, sobre aquele cachorro assim que daqui a pouco protetores levam, ou mesmo a pessoa viu na rua, pegou, cachorro botou dentro comunitário. de casa e o cachorro quer pular pra rua. E tu Não, põe pra dentro de casa. Ou se machuca. Às vezes fica ou se como tá- semi-domiciliado, tudo ok, castra e Claro. deixa como semi-domiciliado. Claro. E o que faz questão de ir pra rua e não voltar, vai estar Ou que com tem o instinto certeza de em viver algum livre. lugar que é onde ele gosta. Pode acontecer. E daí vai ser o cão comunitário. É o mundo ideal? Não é. Porque é perigoso, pode ser atropelado. Mas às vezes é o que vai se apresentar.
Só que aí até eu conseguir responder isso, Um outro, já né? era. Já Se eu já tinha bloqueado, já tinha... Um ou outro Claro. É um ainda outro, prefere mas já a tem vida, como é que diferentes. chama? Vida Boêmia. solta. A vida louca, a a vida vida louca. louca. Vida Vida louca. boêmia. Isso é um outro, um cara que já tá acostumado assim há muito tempo, né? Conhecido e tal. Daí eu digo, não, até adotado da gente. Sim. Aí daqui a pouco, André, eu acho que chega uma hora que o tutor cansa de já aumentou o muro, já fez de tudo, o Não, sim, cachorro sim. quer sair. Tentei tudo. né? Castra, Tentei deixa, tudo. dá comida, água, castra, vacina, Sim, sim. e o cachorrinho vai ter a vida de semi-domiciliado, pelo menos não vai estar isso. reproduzindo, Isso. né? Não é o ideal. E o cão comunitário, gente, é uma pauta super interessante, porque assim, ó, infelizmente, enquanto não tiver adoção, enquanto não tiver lar para todos, né? Sobra aí uma superpopulação excedente, né? Enquanto essas campanhas de Vai castração, fazer que o quê? também são muito recentes, É melhor do que tá não abandonado, derem né? resultado, né? Claro. Melhor Sobra que seja essa população monitorado. excedente. E essa população excedente, a forma de manejo ético, né, já desde da década de 90, orientada pela Organização Mundial de Saúde, é que sejam cuidados como animais comunitários, sendo então vacinados, Isso. sendo castrados, né, que é para evitar daí gerar mais. E tem todo um acolhimento, né, do entorno, Uhum. né? Isso funciona. O Brasil, eu acho que é um exemplo bacana. Eu vi Istambul também tem muito cão comunitário, tá? Sim. Mas o Brasil, eu acho que isso funciona muito bem. Sim. Foi bacana que a gente entrou nesse assunto, porque a próxima pauta que eu quero trazer, o próximo programa, a gente vai estar falando sobre essa questão, que é assim, ó, é um tema delicado, Sim. mas é um tema importante, o respeito, né? E as formas, então, de cuidado com os cães Igual aquele caso comunitários. ali O perto do que, shopping que o também, né? município precisa assumir sobre isso Claro. e o que o cidadão pode Claro. fazer sobre O isso. respeito que tem que ter e Né? tudo mais, né? É isso. Mas Para completar, quem tiver, principalmente com esse carinho com os adotados, às vezes se tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, para as meninas lá também. Não, tô adotando esse aqui, eu já sei que é um pouquinho mais problemático e tal. Pergunta pro tio André lá. Tio Às vezes André, a gente consegue pode, tio dar André, tá aberto? Claro, não, sempre Como fui. tu disse, tu sempre fui, responde. fui, Às sempre. vezes vai demorar um Sempre. pouco pela demanda. Isso, sabe? Mas sempre foi. Assim, não, eu nunca me neguei principalmente quando for adotado. Assim, Sim. sabe? porque Pode me o mandar tio no André Instagram, pode me também mandar no tem WhatsApp e tal. um voluntariado muito forte, né? Nossa, não, os meus clientes são na não, causa sim, animal. ali é fantástico, fantástico, assim. A Se- gente consegue ajudar muito, muito mesmo. André, assim, ó, um prazerzaço te ter Contem aqui. comigo. Assim como com a Jorge, um prazerzão te ter. É uma honra, tá, ter vocês aqui. O programa começou, eu acho, em super grande estilo, né? Conto também contigo, André, para outras Espero que dê participações muito aqui. certo. E eu Espero acho que que. nós trazemos muita sorte. Espero E que eu acho, nesse dia que a tenhamos gente trazido gravou, muita sorte. que é o Dia Internacional do Animal de É Rua, para dar tudo certo. veio o tio André, veio a Lisa, veio a Geórgia. A gente quer trazer ainda muita gente legal aqui. E a ideia do Elton, como ele... Agora eu vou dar também um spoiler aqui a ideia a gente está trazendo nessas pautas tudo relacionado ao animal, e a ideia também é a gente aqui poder daqui a pouco comercializar o programa para também começar a angariar recursos, que a maioria também destinado para a causa animal. Mas eu acho que só a gente está falando disso, a gente está abrindo corações. Eu espero que hoje muita gente tenha aberto o coração para essa possibilidade da adoção. Se não abriu ainda, olha a Lisa ali, a maravilha. Gente, obrigada a todos, obrigada aos entrevistados, obrigada a todos pela audiência. E semana que vem tem mais PataCast. Daí vai ser com cães comunitários. Até lá!